Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao No Alvo Podcast, numa edição muito especial. Eu tô aqui com a honra de ter o meu grande amigo Thiago Neves. É isso aí, parceiro. Estamos Que juntos aí honra, para hein, mais um episódio. episódio, dessa vez com duas convidadas, que são super especiais. Não são daqui de Taubaté, são de onde? São de Florianópolis. Florianópolis, sul do país. Olha, o No Alvo já tá alcançando outros estados, na verdade. A gente gravou com o Rubens, né? Ele é de Portugal, então... O No Alvo já tá indo às nações e aos demais estados do Brasil. A gente sempre muito honrados, né, em receber esses convidados de fora que vão impartir aí através das suas histórias, experiências, muita vida aí para você aí que tá assistindo do outro lado. É isso aí. Então, eu já vou apresentar uma delas aqui, vou ler a biografia delas e você lê da outra convidada, Perfeito. Tá bom? Vambora. Então temos a Manu Pimenta, que é apóstola, musicista, publicitária, teóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Cara, Só isso, monte de coisa. Só isso. E atualmente cursando terapia ocupacional e neurociência. Com uma trajetória de serviço e visão estratégica, participou da abertura de igrejas e projetos sociais e foi enviada a outras nações com a missão de preparar o caminho para o avanço da igreja. É fundadora do Instituto Reviva, que atua nas cidades de Florianópolis, São José e Palhoça, promovendo ações que unem fé, educação, cultura e transformação social. Que currículo, Pimenta? Baita currículo. Rapaz! E particularmente, ela é minha prima de Floripa. Cadê? Ela não é minha Pimenta, prima, mas tem o mesmo sobrenome. Sua prima. É que eu chamo ela de prima. Mas agora eu vou ler, então, a biografia da Leile Ricardo. É profeta, musicista e psicopedagoga. Cofundadora do Instituto Reviva, atua com dedicação na formação espiritual, emocional e social de vidas. Na área musical, gravou diversos álbuns e serviu a inúmeros ministérios ao longo dos anos, sendo instrumento de edificação da igreja por meio da adoração. Percorreu o Brasil em viagens missionárias e por muitos anos esteve ligado aos movimentos Clamor pelas Nações e Geração Profética, contribuindo com sua voz, sensibilidade espiritual e entrega. E uma coisa incrível de se mencionar é que as duas servem na igreja Reviver Floripa, né? Lá de Florianópolis. Então é um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindas. Manu e Leile, sejam bem-vindas. Agora, Obrigada. por favor, se apresentem aí, dá um recado inicial pra gente. Obrigada. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, uma honra, né? Um privilégio. Muito bom. Fala, Manu. Então, você leu aquele negócio meu ali, porque eu não durmo muito. Então, o tempo que eu tenho livre, eu vou ler. Você aproveita para estudar, é isso aí, velho. Mas nós estamos bem felizes de estar aqui. Eu, particularmente, não costumo muito falar e gravar, né? Como minha primeira graduação, eu sou publicitária, geralmente eu tô atrás das câmeras, dificilmente na frente. Bastidores, né? Nos bastidores, mas a gente está bem feliz em estar aqui. Esperamos poder servi-los bem. Muito bom, é isso aí. Muito obrigado. Bom, a gente sempre começa pelo início, né? São duas moças cristãs que já estão muito maduras aí na fé. Mas como que isso começou, né? Vocês são de berço cristão, já viveram uma vida passada, talvez mais mundana, se converteram. Conta um pouquinho pra gente como foi esse encontro, esse primeiro amor, né, que a gente tem com Cristo. Como é que foi a história de conversão de vocês? Então, eu não venho de um lar cristão, né? Eu conheci Jesus com 12 anos e quem cuidou de mim foi a Leile e a mãe dela, pastora Leile, pastora Alice, com 12 anos. Porém, eu só fui ter revelação de quem era Cristo em 2019, um processo bem particular. Então, nesse período ali de jovem, quando a gente entra na faculdade de comunicação social, mais delicado, tive meus momentos bem difíceis. Eu me converti, conheci Jesus com 12 anos, né? Passei por um período bem complicado, porque eu fui, nesse período, de 6 a 14 anos, eu fui vítima de abuso infantil. Então, eu já cresci meio diferente, assim, né? Com todos os traumas. Então, com 12 anos, eu vi que o Senhor me chamou. E, desde então, tive meus períodos de desviada. Mas, depois, em 2019, essa trajetória, abrindo igreja. Mas eu posso falar da minha vida antes, conhecendo Jesus. E depois tendo a revelação de quem é Cristo. Eu não sei se eu estou sendo clara. Você pode vir do mundo, você pode viver na igreja conhecendo Jesus. Mas quando você tem a revelação de quem é Cristo, tudo muda. Então, eu não posso falar que eu tive uma vida transformada com 12 anos. Posso falar que a minha vida transformou depois que eu tive a revelação de quem é Cristo.
essa revelação com a verdade. Então, ali transformou tudo. Então, eu posso falar de 3 etapas. Uma vida religiosa dentro de uma igreja, uma vida no mundo e uma vida depois de conhecer a verdade, que é Cristo. Interessante você Muito dizer bom. Não isso. sei se eu fui clara. Não, sim, sim. Não, perfeito. Porque existe uma distinção entre você frequentar a igreja, cantar louvores, participar de dessa fato a linha revelação. e, de fato, se converter. É. Né? Eu tive... por ser pimenta, eu tive reconhecimento de judeu. Então, eu ajudei a abrir... Nós estávamos abrindo uma igreja em Jerusalém, então todos os anos eu subia a Jerusalém. Eu gosto tanto de Jerusalém, ainda continuo amando esse lugar, eu fui lá tantas vezes. E lembra da história de Jesus, o judeu? Que a gente está acostumado. Então, às vezes, quando você tem muito foco num homem, numa pessoa, você se torna muito parecida com ela. E como eu fui muito de estudar, de ler, eu comecei a ter esse encontro com Jesus muito profundo. E cada vez eu queria saber mais, mais. Até chegar ao ponto de você ir para Jerusalém, você vai, e daí você começa a ver suas raízes, e eu cheguei até como se fosse o auge, né? Olha, eu tenho reconhecimento judeu. Então, chegou ali, aí em 2019, eu tive no Descende, aquele encontro que teve lá em Orlando. E eu fui para lá por conta do Billy Graham, que era um marco, né, para as nações. Enfim, eu fui para lá e daí eu comecei a ter um processo diferente. Primeiro me tornei muito religiosa, fazia Shabat todas as semanas, tinha muitas práticas judaicas. E depois eu fui lá, comecei a ter esse encontro com a verdade. Essa verdade que muda tudo. Então, teve um dia que eu sonhei com a Leile. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu senti a vontade, como se eu tivesse sentido um chamado de Deus. Eu fui até o Niagara Falls, que é ali na divisa com o Canadá. E ali o Senhor falou para mim que algumas coisas iam acontecer, algumas coisas iam mudar. E eu estava imaginando, né? Uma coisa vai acontecer no mundo, né? Vai transformar, vai mudar. E eu entendi que aquelas águas iriam passar na minha vida também. Ia tirar algumas estruturas internas. As estruturas, muitas vezes, religiosas. Então, eu voltei, tive um encontro com a Leila, tive um sonho, deixa de tomar um café, ela começou a falar de Cristo. Eu falei, que isso? Como assim? É claro que eu conheço quem é Cristo, mas quem é Cristo? E aquilo ali começou a me dar Comecei a estudar, aí entrei num classe de discipulado do Balistrelli, que eu comecei a pesquisar tudo. Fui nos argentinos, fui em todo mundo. Bem básico, Eu tinha conhecido esse assunto, né? Aí eu fui, eu sei que eu fui atrás, fui buscando, enfim. Eu entendi que não existiam filhos prediletos, existiam filhos. Aí eu peguei tudo aquilo ali, os reconhecimentos, todos os papéis, e joguei tudo fora. E eu entendi que filho é filho. Aí ali começou esse encontro com a verdade, né? Então, por isso que eu falei, quando a gente tem eu olho com o olhar de Jesus, às vezes eu posso ter um olhar de práticas religiosas. Posso estar ali e muitas vezes não viver uma verdade de uma forma mais exata. A tua prática nem sempre vai te levar Tá se fazendo sentido? Tá. Vocês estão na mesma página? Muito sentido. Sabe Eu acho que eu fui muito rápido de um lado para o outro, não, né? Mas foi bacana ótimo. Você contar isso. Me lembra um salmo de Davi, Salmo 51, que ele fala assim, né? Senhor, não se agradas dos sacrifícios que são dados a ti, mas se agrada do coração contrito, né? De um espírito que se renda, enfim. O que vale a pena mesmo para Deus não é a prática da religião. É o fato, o seu coração está rendido a ele, a sua vida, você entender isso, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Então, você fazia o Shabat, que seria Toda sexta-feira. Seria guardar o sábado, né? Aí eu chegava na sexta ali, me trancava, tinha os meus períodos de oração. E depois, para mim, primeiro eu comecei fazendo uma vez na semana. E depois eu comecei a me separar uma vez no dia. Então, eu chegava em um determinado horário, mesmo casada, eu me trancava lá no quarto e tinha meus momentos para orar e para estar com Deus. Então, é aquela história, sabe de tanto bater na porta? Eu acho que foi isso, né? Fiquei durante muitos anos batendo na porta. Eu quero conhecer, eu quero saber mais. Até que, de repente, um dia, eu encontrei com a verdade, que é Cristo, né? Algo mais... Aí os véus caíram. E nesse período, eu estou falando de 2019 para cá, né? Tudo mudou. Mas até 2019 eu tinha liderado jovens, toda a trajetória ali a gente já fez, já tinha ajudado a abrir igrejas, só que sempre, daí eu ia para as nações, sentia de Deus ir no país tal, para orar, país tal, então fui para várias nações,
Mas até o dia que eu entendi que eu amava ir para Jerusalém todos os anos, no Jardim do Túmulo, um lugar em especial. Num jardinzinho especial, numa cadeira mais especial ainda. E depois eu entendi que aquele lugar ali, na verdade, estava aqui. Então eu não precisava ir para o outro lado do mundo para me encontrar com ele. Parece meio bobo, né? Mas eu fazia muito disso. Eu ia para as nações para ter um encontro especial com Deus em alguns lugares específicos, inclusive para orar. E eu comecei a ver que, na verdade, o encontro está aqui. Então, não é por uma meritocracia minha de comprar passagem, de gastar dinheiro e ir até lá e conseguir. Não, ele se revelou de uma maneira simples, sem muitas formas, sem muitas fórmulas. Então, sozinha, só que depois de uma conversa. Né? Então, falar sobre meu período no mundo não é interessante. Não tem nada que presta. As pessoas às vezes gostam de falar, porque antes de conhecer Jesus, eu fazia isso, fazia aquilo, né? Viram... Cara, eu não quero dar ibope para aquilo que não presta. Porque vômito é vômito. Sim. Não preciso ficar falando como é que ele era. Então, era uma vida horrível, ruim. O que todo jovem gosta de experimentar e fazer. Então, como eu venho da TV, trabalhei muitos anos na TV, trabalhei também na rádio, ajudando a produzir eventos, a produzir shows nacionais. Então, eu estava naquele mundo, esse universo que não tem para que falar dele. Prefiro falar de quem realmente mudou tudo. E esse alguém não foi a revelação de quem é Jesus, mas a revelação de quem é Cristo, que te faz ser filho. Não ser o melhor filho, mas ser filho. E isso basta. Poderoso isso, Uau, né? Hein? Poderoso. E eu fico... Quando eu escuto histórias assim, porque a gente já recebeu outros convidados aqui que também falaram a mesma coisa, que chegou um momento que tiveram a revelação de fato, e que passaram a vida na igreja. Cara, eu agradeço muito a Deus, porque eu nasci aqui nessa igreja. Então, assim, pra mim sempre foi muito natural ter esse entendimento de que, pô, Cristo habita em mim, entendeu? E eu tenho a presença dele carregando comigo todo lugar. Então, por exemplo, você falando que, achando que você tinha que ir lá buscar pra ter essa sensação da presença de Deus, eu não consigo nem imaginar como seria. Quer dizer, ele estava muito mais próximo, né, do que ela imaginava. Mas só por curiosidade, quantas horas de viagem são de voo daqui Depende da região lá? Depende da tua ponte, né? Se for pelos Estados Unidos, se for pela Europa, se for pela África. Mas sim. Pode botar aí. De vez em quando eu fui para o Egito, 36 horas. Nossa. Meu Senhor Jesus. Você vai para Dubai, daí Dubai você para no Egito para ver as piramidezinhas, né? Que é muito legal para quem gosta de história. E depois você sobe a Jerusalém. Então, é um dia quase para ir. É longa viagem. Mas ele estava muito mais próximo. Digamos que é um encontro muito especial. Que bacana. Mas, já que você falou da Leile, agora a gente pergunta, Leile, como que foi a sua experiência? Então, eu tive... Bem diferente, né? A minha vida dela. Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã. Eu sou a 4ª geração de cristã da minha família. E considero isso um grande privilégio, né? Então... encontrei o Senhor com 6 anos de idade. Eu tive a minha experiência mesmo de nascer de novo e conhecer a Jesus. E, na verdade, eu gosto muito daquela frase que pessoas que estão indo para o mesmo caminho se encontram, né? Então, assim, a minha história com a Manu, nós somos amigas há 30 anos, né? Diz ela que eu apresentei ela na maternidade para Deus. Né? Mas não sou tão velha assim. E então foi nesse tempo que o Senhor nos juntou, né? Então eu também vivi esse processo de o antes e depois dessa revelação de Cristo, que eu acho que isso fez toda a diferença também até na nossa caminhada como amigas, no nosso propósito, né? Naquilo que a gente carrega, naquilo que a gente porta. E ter essa revelação de Cristo fez toda a diferença. Então não foi só um simples café, né? A gente sentou ali e um café que era de 2 horas virou em 6 horas. Nossa, e estamos aqui. Um bom papo. Estamos aqui hoje vivendo. Então, na verdade, a minha história foi mais o Senhor, ele me tratou em quebrar as minhas estruturas de religiosidade, né? Porque vivi dentro de uma estrutura, nasci dentro de uma estrutura, mas existiam muitas coisas muitos padrões de funcionamento que Deus precisava quebrar dentro de mim para que eu pudesse fluir no desenho e naquilo que ele tinha, né? Desde até entender o meu desenho como profeta, como que o Senhor me desenhou para casa, como que o Senhor me chamou. Então, foram várias coisas que o Senhor foi desconstruindo nesse tempo até chegar aqui, né? Eu agradeço a Deus
por sua graça, né, por ter me ajudado. Sou filha de pastor também, e às vezes a gente também, a própria estrutura machuca demais, então tinha muitas feridas, muitas coisas que o Senhor precisou fazer no meu coração também, e me curar para que isso não respingasse também no meu desenho e naquilo que ia acontecer depois de mim, né? Hoje eu tenho 2 filhas também, uma de 20 e uma de 17, que podem também levar, né, esse desenho daquilo que a gente carrega. Meu esposo que está ali, Kleber, né? Pastor Kleber. Meu marido, pastor também. Então, nós somos pastores ali da Reviver. E o Senhor tem nos dado graça nessa caminhada durante muitos e muitos anos, né? Uma pergunta, como que você foi ativada no ministério, tipo, de atuar cuidando de pessoas, até da própria igreja em si? Como que isso foi para você? Uhum. Eu creio que a gente começa a servir naquilo que vem. A palavra de Deus diz que tudo que vem às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, desde pequena, servindo, né? Servindo ali com as crianças, servindo, varrendo o chão, ajudando no louvor, ajudando ali. E à medida que a gente foi envolvendo, vai servindo, o Senhor, Ele vai nos dando um coração, né? E vai nos dando um desenho, nos chamando para o nosso destino, para o nosso propósito. E eu lembro que, por ter muitas feridas no meu coração quando era jovem, por vir e muitas vezes a estrutura machucava muito, eu falei, não, eu quero ser tudo menos pastora. Eu posso ser qualquer coisa, mas por favor, pastora, não, né? E eu tinha isso dentro de mim. E um dia o Senhor falou, olha, eu quero que você ajude a liderar os jovens. Eu falei, não, eu não quero, eu não vou. Você era tímida? Extremamente, extremamente. Hoje, assim, eu tô falando que é um milagre, né? Assim, mas um milagre dos grandes. Porque já é um testemunho, tá no podcast. Não falava, não expressava, né? A primeira vez que eu fui cantar no louvor, quase morri, né? Então foi algo que o Senhor teve que trabalhar também em mim, muito. Legal. E aí, nesse dia, eu lembro que eu estava com um grupo de jovens ali na minha sala, e o Senhor falou assim comigo, hoje eu vou te dar um coração pastoral. Inclusive, a Manu estava nesse dia. Ela tinha seus 15 anos. Você vai pegar o melhor perfume que você tiver. Eu lembro que eu tinha um perfume que eu amava, né? Que era um perfume que era difícil de comprar. Você vai pegar esse perfume, que foi um ato simbólico, né? Mas eu entendia o que aquilo significava no meu coração. E você vai derramar esse perfume nessa água e você vai lavar os pés de todos os jovens que estão aqui. Então, tinha a galerinha de 15, 16. Que legal. Enquanto você estiver lavando os pés desses jovens, eu vou te dar um coração pastoral. Então, eu posso dizer que ali o Senhor me marcou e me deu sentido. E parece que na hora que... Eu falei, eu te chamei para isso, para lavar os pés. Eu te chamei para servir, eu te chamei para cuidar. Então, na hora que eu fui fazendo isso, foi algo assim que Deus moveu principalmente em mim. Então, ali... Acho que eu tinha 18 anos, né? Eu entendi. Nossa. Né? Então eu já tinha 20 anos. Ali eu entendi, não, esse negócio é comigo. Deus tem alguma coisa comigo. Uau, que legal. E ali o Senhor... Chorou. Foi. Tudo quanto é lugar. Foi bem especial. Assim. Foi muito bom. E depois de viver tudo isso, porque eu entendo que o coração de Cristo é pastoral... Anos depois, depois de 2019, eu fui entendendo o meu desenho como profeta, que foi outro processo também na minha vida, entender como que o Senhor me desenhou para o corpo, porque eu entendia mais o ministério pastoral, e depois a gente vivendo, entendendo os 5 ministérios, a gente foi fluindo também no desenho, e inclusive a Manu me ajudou muito, né, carregando o ministério dela apostólico, me empurrando muitas vezes para o lugar, falou, nossa, seu lugar é aqui, você está no lugar errado. E isso também já foi outro processo que veio também da nossa caminhada, né, de caminharmos juntas e entender esse desenho como igreja, né, de que como cada uma carrega, né? E você já demonstrava evidências proféticas, assim, Sim, bastante? sempre. Como que são essas evidências? Sei lá, você tinha visões, sonhos, Tinha. ouvia algumas sempre, coisas? o tempo todo. Legal. Principalmente através da música, né? sim. Legal. Sim, geralmente através da música, através do louvor. Então, se movimenta ainda, né? Então eu toco, né, instrumento, ministro louvor lá, lidero a equipe de louvor, gravei alguns CDs, andei com alguns profetas também na nação, então essa sensibilidade já existia, né? Então, nesse liberar, nesse ouvir, nesse ver, então isso vem através de visões, sonhos, experiências assim que a gente ia tendo, nessa movimentação profética até entender o desenho como eu fiz. Foi um longo trajeto, mas o Senhor foi
fazendo, né? À medida que a gente vai obedecendo. Não sei se você teve essa impressão, tipo, porque aqui na casa, por exemplo, a gente tem pastores que têm movimentação profética. Sim. Que fazem parte da equipe profética. Aham. E aí, às vezes, não sei se você chegou a pensar nisso, tipo, eu sou pastor, mas eu tenho essa movimentação aqui, né? Mas não pensava que era um ofício de fato, né? Exatamente. E isso às vezes me trazia crises terríveis, porque eu sentia que alguma coisa estava errada, porque parecia que estava incompleto, né? Tava certo, mas não estava completo. É como se estivesse funcionando não da maneira exata que precisava funcionar. Então, por isso que é maravilhoso quando a gente conhece mesmo o desenho, conhece o Senhor, né? Esse Cristo revelado, a gente entende esse ajuste na nossa vida e no nosso ministério. Então, isso foi muito precioso para mim, pontual, sabe? Muito legal. Para poder... Deus faz além do que a gente pede e pensa. Então, assim, ela não queria nem pregar. Então, ela já virou pastora e profeta, e isso é muito legal. Agora, a Manu, apóstola, como é que foi como é que você descobriu esse chamado apostólico? Então, na verdade, não se falava sobre ministério apostólico, e muito menos uma mulher nisso, né? O que aconteceu? Eu conheci Jesus com 12 anos. Com 13 anos, eu comecei a fazer jocum. Então, dos 12 meses no ano, um mês eu dava para Deus. Então, eu pegava minhas férias, eu ia para algum lugar do Brasil ou fora para falar de Jesus. Subia a favela, fazia tudo que tinha que fazer para falar de Jesus. Então, aí a minha adolescência, a juventude, eu fiquei sempre dando. Dos 12 meses, um mês eu vou dar para Deus para isso. E depois disso, eu estava que a Leile, nós tivemos um período que nós não andamos juntos, que foi ela foi para Belo Horizonte e eu fiquei em Florianópolis, né? E ali, eu tinha um pastor que ele sentiu de abrir uma igreja no interior de Santa Catarina, em Blumenau. Aí eu falei, não, eu vou, porque eu já estava acostumada aí. Então, o ID, para mim, começou muito cedo. Só que eu comecei falando de Jesus. Então, quando falava assim, abrir um trabalho, aquilo sempre queimava no meu coração. Vamos abrir uma célula, eu vou lá. Vamos abrir tem uma igrejinha abrindo, eu vou lá ajudar o pastor. Podia até não ser da igreja que eu tava. Então, tá abrindo um trabalho. Quando falava abrir algo, eu já ficava assim, opa, eu tenho que estar lá. Eu tenho que ajudar nesse trabalho. Então, eu me mudei para Blumenau, fiquei morando ali há alguns anos. Foi aberta a primeira igreja. Mas onde eu tava, sempre se falava, não, o ministério apostólico é só para homem. Então, você é uma pastora que abre igrejas. Eu falei, para mim não me importa o título, o que importa é que eu quero abrir. Que eu sempre pensava, não, a gente tem que proclamar o evangelho, vamos abrir caminho, né? Então, e assim eu comecei ali com 22 anos, eu acho. Nossa. Muito bem jovem. cedo. Começou a movimentar sem mais entender intencional. Imagina, você chega na rua hoje para um jovem de 22 anos, o que você faz? Eu abro igrejas. Bem tranquilo. Cara, que fala assim, abrir um trabalho, eu falei, vamos abrir. Lá em tal bairro não tem uma igreja. Cara, mas vamos ter que abrir assim. Você sempre foi muito apaixonada por isso, né? Ela fazia uma célula na rua cheia de jovens, assim, às vezes ela sentava, ela ia chamando, você chamava todos os vizinhos, batia na porta, gente, nós vamos fazer uma célula lá no meio da rua. E descia todo mundo, às vezes já 30 jovens, uma gurizada sentada ali e falando de Jesus. Né? Então, aí a gente, lá em casa, tinha um limite, né? A minha mãe ficava assim, meu Deus do céu, essa minha filha é meio maluca. Aí eu falei, não, vamos fazer célula. Não tem espaço na casa, minha filha. Não, mãe, o pessoal senta no chão, fica em pé, sei lá. E aconteceu que foi... Ficando grande, a gente teve que começar a fazer na praça pública. Então, eu comecei a fazer na praça do bairro, né? E assim começou, a gente tem que proclamar. E depois, a necessidade não só de proclamar, mas de abrir trabalhos, abrir lugares de referência para essas pessoas poderem ir. E depois, tratar essas famílias. Então, eu vi que não era só fazer a célula, mas era um pouco mais profundo, né? Então, até hoje, fala assim, vai abrir uma célula em tal lugar estratégico. Pode ter certeza que eu vou estar ali. Eu vou estar lá. Posso fazer uma pergunta sincera? Quanto tempo? Não sei. Quando vocês abriam essas igrejas, essas células, o que atraiu os jovens para estar perto? O que vocês observavam, que vocês faziam? Não sei se existia um planejamento ou se era natural. Mas sei lá, tem a praça do bairro. O que fazia o jovem sair da casa dele para estar lá? Vida. Exatamente. Se você tem vida, a vida fala por si só. Porque a vida, ela movimenta de dentro para fora. Eu posso falar, natural, né? É natural. Eu posso falar de bolo. Se tem vida, essa mensagem do bolo vai tocar.
A questão é que muitas vezes nós fazemos trabalhos, pensamos em estratégias gigantes, vamos botar um telão de LED aqui, vamos botar uma luz ali, vamos tramar o fulano, só que não tem vida. Aí você paga uma estrutura caríssima e chega ali, tu vai tentar comer, mas não tem alimento. Então, a vida não precisa de estrutura. Então, se você tem vida, o negócio vai fluir, independente de onde você vai estar. Sabe, às vezes a gente está na rua, a gente fala de um negócio, nada a ver. Por exemplo, a gente tem um instituto. Cara, a gente faz aula de Krav Maga. Eu faço Krav Maga. Aí tem a base, que é a base do Krav Maga. E às vezes você está fazendo um movimento de base, daí a gente já começa a falar, cara, sua vida tem que ter uma base. Se você não tiver uma base, qualquer um vai te empurrar e você vai cair. Eu preguei algum texto... Não, eu falei de vida. Sua vida tem que ter uma base. Porque a base, ao mesmo tempo que você está se protegendo, você também está avançando. Então, se você não tiver uma base, como é que vai ser sua vida? Qualquer vento vai te levar. Então, com tudo você pode falar. Então, a vida é independente do que você vai estar falando. Porque, na verdade, ele é a vida. Então, ele mesmo convence. Porque, senão, eu vou fazer curso de oratória, eu vou ensinar a falada, né, usar técnica de persuasão, só que, na verdade, cadê a vida? Fica artificial, né? Porque você tenta comprar os jovens com estrutura, com música, com vamos fazer, fazer a série do Netflix. Vamos fazer pipoca. Ai, não, agora essa pipoca eles já enjoaram. Cara, ninguém mais quer comer pipoca. Ninguém mais quer. Vida, ninguém mais né? quer. As pessoas querem vida. As pessoas têm fome de quê? De verdade. Você para ouvir quem? Quem tem vida, a verdade que a pessoa carrega. Porque às vezes, igual eu falo, você não precisa ter um currículo gigante. Você não precisa. Então, às vezes, você tem um currículo para quê? Para o mundo parar para ouvir um especialista. Aí, o que eu falo quando as pessoas me chamam por causa do meu currículo? Eu falo, cara, sabe o que é isso aqui? Eu sou apenas um copo vazio. Isso aqui é só um recipiente. Na verdade, o que importa não é esse recipiente. Então, eu não significo nada. O que importa é quem está ali dentro. E quem está ali dentro não sou eu, é Cristo. Legal. Então, o que eu preciso fazer para ganhar jovem? Ter vida. Preciso fazer jejum de 40, 50, 100... Não preciso subir a montanha, não preciso subir nada. Cara, teve um dia que eu fiz a viagem do Egito. Vou subir no Monte Sinai para encontrar com Deus. Aí eu subi. Peguei uma personal, fiquei lá 6 meses treinando para subir aquele bendito daquele Monte Sinai, que eu não imaginava que era tão alto. Subi lá, beleza. Ai, Senhor, eu vou te encontrar contigo, vai ser um encontro... Ai, muito especial, né? Poxa, quase fui sequestrada dentro do hotel. Nossa. Cara, o terror. Mas beleza, vou subir o tal do Sinai. Porque lá eu vou ter um encontro diferente com Deus. Cara, eu chego lá... Lá vai ser mais especial. Sempre vai mais especial. É especial porque tu tem 15 minutos para esperar o sol nascer e você tem que descer, porque depois, senão, você não aguenta. Você tem 15 minutos lá em cima. Você passa a madrugada inteira, chega lá. Tá, Senhor, agora fala comigo. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Pô, tô no alto do Monte Sinai, cara. Fiz o maior esforço pra dar eu tô no top do top. Beleza, Senhor. Tu tá aqui. Esse lugar tá na Sim, Bíblia. eu tô aqui. Então, só Moisés. Eu tô aqui. Mas eu também tô lá embaixo. Agora eu quero que você desça e me encontre lá. Falei, poxa, tá de sacanagem, né? Podia ter falado que eu não tava lá embaixo, precisava ter subido. E é isso que tá. Quando a gente começa a procurar Cristo nas pessoas, aí muda tudo. Quando eu tiro quem eu sou, tiro a minha roupa de ser isso, aquilo, outro, as minhas experiências, por isso que eu falo, às vezes o que eu vivi não interessa. Interessa o que eu estou vivendo hoje, a vida que está fluindo hoje, né? Porque talvez a comida pode estar estragada, porque já passou tempo, né? Hoje tem uma comida mais aprimorada. Então, essa vida, ela fala, independente do que você vai fazer. Às vezes você vai dar um sorriso, às vezes você vai dar um biscoito. Se for com vida, porque senão a gente ficaria muito limitado às pessoas que falam bem para revelar o Evangelho. O Evangelho não precisa de pessoas que falem bem. O Evangelho só precisa de pessoas disponíveis. Faz sentido? Faz Ou muito seja, sentido. não tem que ter requisito para ser pastor, ser profeta, ser apóstolo. Não tem que, não. Se você não souber falar bem, você não vai ser apóstolo. Ou se você não souber se portar bem nos ambientes, você não vai ser profeta. Até você, Quer tipo, dizer, você falou, você é uma pessoa de bastidores. E, né? Mas você foi ativado como apóstola. E aí, nas estruturas, a gente pensa assim, pô, mas ela não prega, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu te Entendeu? pergunto, precisa? Tá na frente da luz? Ou é mais importante eu estar atrás fazendo uma estrutura para um dia a luz estar acesa? É mais importante eu estar aqui na frente ou estar ali fora ativando os ministérios? Porque eu vou chegar se todos chegarem. Não é isso? Não é para edificação dos santos?
Então, a nossa visão é um pouco diferente. Às vezes, nós nos preparamos muito para estar no lugar, estar à frente, criar estratégias. Não tem história de estratégia. Pegou 12 lá, vários Zé Ruela. Quem que era? Ninguém. Quem mais veio e falou? Aquele que tinha um currículo gigante, né? Paulo, o que ele fez? Isso aqui não serve de nada. E quando é que a gente vai falar que a nossa vida, tudo que nós fizemos, cara, o que importa não é... Tudo é perda. É isso aí. Quando a gente vai começar a falar do que tem dentro. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o que tá fora. A gente faz academia para quê? Para ficar melhorzinho pro verão também. Mas, cara, o que importa é aqui dentro. Quanto tempo você gasta com o que tem aqui dentro? Que, na verdade, é isso que importa. E quando a gente começar a se preocupar com o que tem dentro, o fundamento que está dentro, o fundamento da nossa vida de verdade que ninguém vê, a gente não vai mais precisar de estratégia para nada. Não vou mais precisar de estratégia para ganhar dinheiro, porque, na verdade, ele não nos ensinaria todas as coisas. Por que, então, que ele não vai nos ajudar a ser empreendedores? Porque todas as coisas são todas, né? Não é só eclesiástica, né? Todas as coisas, Todas né? as coisas. Muito Uma pergunta poderoso. para Leile. Quando você começou ali a ser ativada na liderança com os jovens, já que a gente está falando, né, sobre Imparte Vida e de alguma maneira tentar atrair os jovens, né? Quais desafios que você encontrava, assim? Tinha algumas barreiras? O que os jovens mais, digo assim, demandavam? E nos dias de hoje também, você acha que os jovens estão mais frios, estão mais distantes, estão mais, sei lá, alienados? E foi no início da sua caminhada no ministério, né? Então, Sim. assim, era uma outra geração. Outra Quer dizer, o realidade. seu ministério pastoral Não foi... fala que foi outra nele. geração. Outra Mas realidade. quase foi. Pelo amor- Perdão. Ela faz, Quase caiu outra Pimenta, ela faz- geração, hein? Pois é, Pimenta, mas ela é faz bem Krav diferente. Maga, Pimenta. diferente. Calma. Olha, jovem, olha, jovem. Somos Não, todos mas jovens aqui. era outra época. Era diferente, né? Tem que ver, né? Pode ter sido outra Mas década, é- né? Mas... Algumas décadas atrás, né? Eu acho que hoje eu vejo que o maior desafio é a constância e a permanência, sabe? Eu acho que você manter a constância, eu vejo pelo menos a realidade geral hoje que eu percebo é essa questão do jovem permanecer constante. Porque existe muita comida, pelo menos a nossa casa ali, né, de maneira geral, a gente tem ensino, tem comida, tem alimento, mas eu creio que é tão desafiador, muitas vezes, essa permanência, sabe? Porque existe muita oferta também. E se a gente dá espaço, né? Porque da onde você vai comer, aquilo que você come define quem você é, né? E o Senhor tem chamado jovens para ser como Daniel, né? No meio da Babilônia, com uma dieta específica, em não se contaminar com as coisas, com as iguarias do rei, não se contaminar com a comida que esse mundo oferece. Então, mas eu também creio numa geração que tem se levantado em muita pureza, sabe? Eu creio que existem muitos jovens que já estão cansados também da estrutura, cansados já dessa... Porque parece que, pelo menos quando a gente lidava com adolescente, essa era tudo ou nada, né? Aquela coisa, eu amo, é aquela coisa da paixão e da entrega. E eu creio que isso, quando canalizado na pessoa de Cristo e com o alimento correto, com a comida correta, eu creio que faz esse jovem ter resiliência, força e atitude para permanecer e fazer a diferença na sua geração, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, o tipo de comida que se come e a constância nesse lugar. Porque hoje a gente vê que existe muita riqueza, existe muito acesso, existe muita ferramenta, mas pouca vida, né? Então, a vida... E é interessante, a Manu falou algo que às vezes a gente acha que é tanta coisa... A gente lida muito, assim, no meio secular, né? Com muitas pessoas e falando do amor de Jesus, até de forma diferente, através da luta. A gente tem várias oficinas. E as pessoas estão com muita fome. A gente acha que existe resistência, mas existe mais fome, pelo menos no nosso perímetro ali, mais fome do que resistência. Sim. Só que aonde está a nossa vida entregue, a nossa vida rendida para poder ser esse pão também, né, para o mundo, né? Então eu creio que
isso faz parte de tudo isso e Deus tem chamado essa geração. E é interessante que lá no nosso instituto, a maioria dos muitos, né, dos que nos ajudam são jovens e adolescentes. Que aí é que tá. Eles você come estão... bastante? Come. Agora vamos gastar essa energia. A questão é quando você Perfeito. fica só sentadinho comendo, cara, não vai dar. Comer, permanecer é mais difícil. Agora vai. O que a gente faz? Pega na mãozinha, vamos lá? Isso. Vamos agora botar essa comida que você já fez bem para você, agora vamos servir para os outros? Porque se a gente não tem um destino, aí fica assim, eu tô cheio, eu já não quero mais comer. Você começa a ser seletivo. Vira um obeso espiritual, né? Só recebe. Aí, não, essa comida aqui não, eu quero aquela ali. Aí você faz o quê? Você tem que gastar. Então, se a gente não gasta indo, aí é um problema. Aí tu começa a ficar muito seletivo, né? Aí já não como mais disso, como mais daquilo. E vocês viam muito, na época que você liderava jovens, você via muito... eu acredito que sim, mas acho que hoje, eu e o Thiago, nós somos líderes de jovens também aqui na casa, debaixo da liderança da pastora Zelinda. E a gente vê muito uma questão assim, é o jovem que é cristão, mas a gente é muito superficial. Então, assim, é um cristão que é num certo nível de Instagram. Mas por não estilo é de vida, sabe? Que acha que é moda ser cristão. Que isso tá muito forte hoje. Tanto que a gente vê as estatísticas, falam que o cristianismo subiu a porcentagem. De fato, tá subindo. Mas essas pessoas, de fato, tá sendo o cristão de fato genuíno, mesmo? Né? Genuinamente. E isso acontecia na época de vocês? Tipo, na época de vocês, desculpa. Nossa, Pimenta. Não, mas isso assim, deixa eu acontecia. fazer um comentário. A gente, vamos lembrar que o que aconteceu? Existem 2 períodos aqui na nossa vida. Primeiro, há muitos anos atrás, a gente liderou os jovens. Só que há 6 anos atrás... Ela era minha líder. Isso. Então, aí faz muito tempo. Sim. Então, mas ela tinha 20 e você tinha 15, né? Mais ou menos? Recém-nascida. Não, vamos falar a verdade, que crente não No mente. grupo de jovens. Né? A gente tem 4 anos de diferença de idade, tá? Então tá bom. Né? Então, aí, só que há 6 anos atrás nós lideramos também os adolescentes. O Senhor me deu uma palavra específica, que estava saindo aquela galerinha ali do departamento infantil, e o Senhor nos deu uma palavra, tanto para ela como para mim, para cuidar desses adolescentes e desses jovens que estavam, principalmente os pré-adolescentes que estavam saindo, e aí depois virou um familhão, né? Juntou os jovens também. Então a gente tem algo para falar mais recente também, né? Não só de 20, 30 anos atrás, né? Na época do disco. Na época do disco de vinil, não. A gente disco tem de algo vinil? para falar. Você conhece? Vinil. Vinil? Cadê? Mas só perdi a... Se de fato vocês viam, às vezes, os A jovens... superficialidade, né? Esse perfil de cristão, não a vida cristã, mas esse perfil de cristão na época. Ainda tem. Mas antes era assim também? As que pessoas é? convertiam por estilo de vida? Não, porque lá em Floripa é um pouco diferente. Eu acho que para mim é um dos lugares do Brasil que é mais complicado, assim. Tanto que as igrejas lá não são muito grandes. Então lá, o que a cidade oferece? Ela oferece muita coisa. Então é muita gente que fica muito ligada aos esportes, ao surf, ao skate, os esportes de praia. Tem muita oferta na cidade de música ao vivo. Você sai do aeroporto... A gente sai dali e está tendo show nacional no aeroporto gratuito. Então, a cidade oferta muita coisa. A qualidade de vida, Florianópolis é a melhor do estado, uma das melhores do Brasil. Então, ir para a igreja é a última opção. Então, o que nós fazíamos, né? Na época que nós estávamos liderando... eram pré-adolescentes, né? Pré-adolescentes, depois Manu, chegando alguns jovens. Pode falar um né? pouquinho mais próximo do microfone. Eram pré-adolescentes. O que nós fazíamos? Que eu particularmente, é o que... Mas é a forma que eu gosto de lidar, né? Eu seguro na mãozinha e chamo para andar junto. Vem cá, vamos andar junto? Então, a gente começava a gastar tempo com eles, né? Então, a gente teve também todos os períodos do filme. Só que antes tinha conversa. Então, a gente gosta mais de gastar tempo conversando. E depois, tendo essa revelação mais precisa de quem é Cristo, o que nós entendemos? Se eu te dou... se eu te dou, não, né? Se eu te apresento o alimento correto... Não é eu que vou fazer a obra. Isso tirou um peso das costas. Nossa única função, o que é? Eu vou te apresentar o fundamento. Porque a revelação é individual. A gente pode ficar no Jesus aqui durante 50 anos.
e nunca conheceram a Cristo. Porque Cristo se dá por revelação. Então, a gente dá o fundamento para a pessoa buscar. De que forma? Vem aqui andar junto. Vai chegar um dia que eu vou orar por você, mas agora você vai orar, você vai buscar a Deus. Então, e lá, a proposta da cidade, ela oferece muita coisa. Tanto que, assim, os jovens de Florianópolis Na época a gente virou uma grande família, né? A gente entendia que também a gente precisava dar a vida, e realmente nós demos a vida. Então, às vezes a gente pegava a galera 2 horas da tarde e saía 11 horas da noite, né? Porque realmente a gente investia muito. Mas respondendo a tua pergunta sobre a superficialidade, sobre essa questão de não aprofundar, eu acho que isso é não só com o jovem, com o adolescente, eu acho que isso é com o ser humano, de maneira geral. Né? Se a gente não entende a cruz, que é a entregar todo dia, render todo dia, viver uma vida de renúncia, de perder para ganhar, eu acho que a gente só aprofunda quando a gente perde, né? Quando a gente gera espaço. E isso não só para o jovem e adolescente, eu acho que todos nós somos desafiados a todo dia nesse lugar de entrega, né? De renúncia, de perder para poder ganhar a Cristo. Mas a gente teve uma doce e boa experiência, onde o Senhor, Ele chamou alguns, assim, realmente para um lugar de profundidade. A gente tem frutos disso, de hoje, muitos desses pré-adolescentes que saíram hoje são jovens ativos ali em serviço no corpo, liderando, né? E bastão, realmente né? Isso. Que legal. Exatamente. Que sempre tem uma escolha, né? Eu acho que em toda a nossa vida sempre vai ter uma escolha, se você quer ou não, né? E essa vida superficial, ela não se sustenta por muito tempo. Isso que eu estava falando, chega uma hora que cansa. As fotos vão cansar, os movimentos vão cansar, a estrutura... vamos fazer isso, mas agora isso aqui já é chato, porque isso aqui já não serve mais. Esse movimento demais, ele acaba que cansa. E chega uma hora que você deita a cabeça no travesseiro e aquele vazio está ali ainda, né? Aquele senso de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, esse senso de destino, de propósito, acho que bate em todo mundo ali, né? Então, eu acho que essa é o nosso objetivo, em servir e dar destino também para uma geração. O Senhor nos chamou para isso. E é interessante que a gente, tadinhos deles, a gente às vezes era meio brava, assim, né? Porque o Senhor falava assim, eu não quero que vocês treinem crianças, eu quero que vocês treinem soldados. E o Senhor nos deu uma palavra específica mesmo. Não, a gente tinha muito amor, né? Mas era algo assim que é como se o Senhor chamasse uma geração resiliente, né? Uma geração assim realmente com peso, com entendimento. Então hoje a gente tem muitos deles ali formados mesmo no entendimento, sabe? Na vida, no caráter, na pureza. E temos testemunhos assim e frutos doces assim para poder falar, né? Por exemplo, você já parou para pensar quem vai te substituir daqui a uns 5, 10, 20 anos? Quem que você está preparando para você passar o bastão? É isso que, como líder, isso aí é que tem que estar na nossa cabeça, tá? Como é que eu estou preparando? Hoje eu estou como líder de jovens, mas quem que vai ser? Quem que vai ser aquele que vai me liderar? Quem vai ser aquele que vai estar do outro lado da mesa? Entendeu? Então, a tua entrega, lógico que nós vamos apresentar, mas o dar a vida é isso, eu vou preparar, eu vou dar todas as minhas sementes para alguém. Então, isso vai fazer da vida... Sabendo que ele vai ter uma escolha, mas quanto da vida você daria para formar aquele que vai te substituir? Já parou para pensar? Essa etapa é muito bonita, né? A gente vê aqui, né, Pimenta? Hoje a gente está com bastão, mas a gente também já recebeu muito daqueles que estiveram, né? Então tem muitos aqui na casa que hoje estão em seus filhos, né? Estão formando uma família, enfim. Eu e o Thiago, nós dois passamos pelo departamento infantil, pelo departamento de teens aqui da casa. Agora no de jovens e agora como líderes também. Sim. E a gente e aí hoje, basicamente, hoje a gente está com esse bastão e interessante você trazer essa reflexão, né? Porque realmente a gente precisa formar aqueles que vão um dia carregar esse bastão, que é o chamado, né, para esse ministério dos jovens que é muito importante. Né? Eu fiquei com uma dúvida, assim, né? A Manu estava naquele meio. Você que ativou ela, tipo assim, que foi identificando que ela tinha de fato algo especial da parte de Deus ali?
Em qual período? Do apostólico, você quer saber? Não, no quesito, tipo, porque você Ministério. começou cedo Você na era igreja, líder né? de jovens e ela era a jovem ali. Eu era jovem. Isso. Não, Não, deixa eu... vamos tentar resumir. Então, quando a Manu aceitou Jesus, os meus pais eram pastores e nós éramos líderes de jovens ali e ela participava ali, Do né? grupo de jovens, Do grupo né? de jovens. E a Uhum. gente viveu ali, acho que uns 6, 7 anos, né? E aí eu casei e fui embora para Belo Horizonte. Daí vocês... Isso, e aí Lembra eu... daquele movimento, você já deve ter visto na história, o movimento de adoração no Brasil, daí que tinha David Keelan, sim, todo mundo ia para Belo Horizonte para adoração. Então, Diante do trono? aí eu também? que daí Tá. aí tinha o clamor pelas nações, tinha o adorando, né? Então, aí eles Sei foram se para vocês lá. lembram desse tempo, Não, mas não aí lembro. ali... não. Mas era por que isso que Mas ano? eu já falei. ouvi falar, Era que ano, mais ou menos? É. Tipo, 2000 e... Foi o ano de 2000. 2000. É. Tá. Eu Eu nasci em nascido, 2006, né? Nasci em 2004. Aí se eu falar que eu lembrava, eu tô meio... Aí não Mas dá. os Então, pais aí- de vocês podem É. ser Com que certeza, com é... certeza. E aí, Essa história, quando- história cristã Então no eu Brasil. fui pra lá e ela aqui foi para uma outra congregação e começou a se movimentar aí nessa questão da abertura de igreja, no Continuei ministério, indo. continuou indo, né? E quando a gente se encontrou, foram 18 anos depois. Nossa. Não nessa história. Loucura. Né? Então, 18 anos depois, porque quando nós retornamos a Florianópolis, onde fomos abrir uma igreja, ela já estava lá, né, no outro ministério e tal. Só que depois de anos, o Senhor deu um sonho para ela. E aí ela sonhou comigo, né? Em 2019. Como que foi 2019. esses sonhos? Pode contar? Posso? Detalhes? Posso. Porque é interessante Muitos detalhes. isso, né? Porque assim, tecnicamente, ela é a profeta que tem as visões. Só que a visão dessa vez foi com Foi pra você. ela. É. Então, eu estava no ministério lá, enfim. Aí eu tive um sonho que ela precisava de ajuda. Ela estava sentada no meio-fio e ela precisava de ajuda. Estava muito cansada e eu acho que você tinha um anel. Você pegava o anel e me dava. E aí depois vai a segunda parte do sonho. Eu tô dentro de um carro, onde tá ela e a mãe dela. E elas estão me dando uma carona até a casa da minha mãe, quando eu era solteira. Deixou na esquina da casa da minha mãe. Aí quando eu desço do carro, você fala, agora você tem que decidir. Aí eu falei, gente, não entendi nada. E a terceira parte do sonho foi que eu via o Clebinho, né, pastor Kleber, falando de estrutura, assim, né, de um sobre o outro, e ela falava para mim, não é isso que Deus tem, não é estrutura, não é estrutura. Então, o que eu entendi nesse sonho? Ela precisa de ajuda. E eu lembro que eu falei no início que tenho um trabalho novo, eu quero ir. Eu falei, eu não sei o que ela tá fazendo, eu vou lá ver como é que ela tá. Eu vou só tomar um café para ver como ela tá, porque no sonho eu entendi que ela precisava de ajuda. E como meu coração é de sempre ajudar, e principalmente nos inícios, né? Pela minha trajetória aí eu marquei um café e perguntei, tá tudo bem? Aí a gente eu falei, o sonho, tipo, não tem nada a ver, né? Quebrou suas pernas. Não tem nada a ver o sonho, certo? Sim. E aí a gente já estava vivendo essa fase desse Cristo revelado, né? Que a nossa vida já tinha virado também de cabeça para baixo, o Senhor desconstruiu tudo e a gente estava vivendo essa edificação e entendendo internamente tudo aquilo que Deus estava fazendo, onde a gente se conectou também aqui, né? Na verdade foi em 2014, né? Que a gente começou a conectar aqui com a Sonho de Deus também. E aí esse café a gente viu que na verdade tanto eu como ela existia algo que precisava ser unido para completar um propósito, mas na hora a gente não entendeu Eu isso. só fui tomar um café, eu lembro que eu falei com a pastora na época, olha, eu vou tomar um café com a Leile, Isso. que eu acho que, não sei, parece que ela não estava muito bem, eu acho que ela precisa de ajuda no sonho, mas eu vou só tomar um café para ver como ela tá. Aí eu marquei o café, eu perguntei, tá tudo bem? Eu falei assim, tá. Eu falei, eu falei, pois é, eu tive um sonho contigo. Tem certeza que tá tudo bem? Você não tá cansada, né? Eu já pensei na estrutura, né? Falei, gente, que loucura. Aí ela começou a falar do que ela estava vivendo. Aí aquilo ali começou a chamar minha atenção. Eu falei, nunca ouvi isso. Nunca ouvi falar disso. Aí foi. E depois a gente foi entender esse sonho anos depois, né? Isso. E aí teve a parte da gente desse caminhar junto, né, das estranhezas, das dificuldades, nos esbarrar os entendimentos.
nos temperamentos. Olha Então aí. não foi fácil no começo, porque ela era muito forte, eu também, a gente... só que nesse ajuste também o Senhor foi ajustando o nosso desenho. De entender a porção que ela carregava, ela entender a porção que eu carregava, porque a gente ainda não tinha a compreensão macro do todo, né? E à medida que a gente foi caminhando junto, normalmente eu me movimento muito assim na nação, e ela começou a ir comigo também, nesses lugares, né? Pelo Brasil. A gente vai muito em conferência de mulheres, ministra muito sobre mulheres, assim, no Brasil, e aí ela começou a se movimentar, nós aprendemos a nos movimentar juntos, como apostólica e profética, à medida que a gente foi caminhando. E fomos entendendo, né? E eu entendi que quando a gente se coloca, quando eu me coloco e reconheço aquilo que ela carrega, eu acesso. Legal. Então, eu também passei a me movimentar apostolicamente. Então, se tornou uma coisa só. Então, a gente aprendeu a se movimentar muito no poder do que é ser igreja, sabe? Do que é realmente movimentar no poder do de sermos umas e cada uma na sua medida. Então, isso foi fundamental para a nossa caminhada. A gente caminha junto porque existe um propósito. Exato. Né? A amizade, ela vem como um desfrute. Mas se não tivesse propósito, é o propósito que nos une. É o propósito, como eu falei no começo do podcast, pessoas que estão indo para o mesmo lugar, elas se encontram no caminho. Então, às vezes, eu vejo os jovens, a maior crise, às vezes, do jovem, pelo menos, isso existia muito na nossa época. Eu me sinto tão sozinho, eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho... Né? Sempre reclama estar com todo mundo, mas parece que não tem ninguém para poder dividir. E a gente fala, mas permanece no Senhor. Porque se você permanece, está indo para o mesmo caminho, a pessoa que está indo para o mesmo caminho vai te encontrar no meio do propósito. Porque tudo precisa convergir para Ele, tudo precisa revelar a Ele, né? Então, e isso a gente desfruta, mas porque a gente está... O propósito vem primeiro, que é revelar a Cristo. Pode falar. E uma coisa interessante é que ela é a profeta, eu me movo numa outra porção, só que ela é minha pastora. Pode isso? Pode isso, produção? Olha, Pode isso, não? eu não sou Faz nem sentido, apóstolo. faz sentido. Essa pergunta eu passo. Não tenho nada a declarar. Porque ela é minha pastora. Então, é possível você ser amigo, é possível você ser parceiro de ministério, andar junto. Não andar sozinho, né? Porque a gente não foi chamado para andar sozinho. Porque Cristo é corporativo. Então, se ele é corporativo, nós temos que ir no mínimo de 2. De 3, de 4, de 10. Entende? Então, e ao mesmo tempo, ela que é minha pastora. Ela que pastoreia meu coração. Que legal. A amizade de legal. vocês é muito legal. E a gente vai explorando mais isso. Mas em especial porque nos 5 ministérios, apesar de todos os ministérios ali, as ocupações estarem interligadas, o apostólico e o profético, eles caminham muito juntos, né? Sim. Quer dizer, eles são mais próximos. E você, profeta, ela é apóstola. Como que é isso no dia a dia, no projeto de vocês? Quer dizer, ela tem a visão, você indica o caminho. Como é que funciona isso praticamente? Ou até nas vezes que vocês ministram juntas. Como é a movimentação? Não sei se tem uma experiência específica que vocês tiveram e querem contar. Como funciona esse trabalho, né? Nossa, tem várias, né? A gente precisa lembrar agora. Mas como é que funciona? Sendo bem prático, né? A Leila ela ministra muito. Então, ela vai estar lá no louvor, a gente vai, foi chamado para uma igreja lá no Pará, como já aconteceu. A gente vai para lá, ela vai fazer o louvor, vai ministrar ali, vai ministrar a palavra. Onde é que eu entro nisso? Antes, conversando com os pastores da casa, com os líderes da casa, e depois, tocando a igreja local. Por isso que eu te falei, nem sempre a gente precisa estar do lado de cá. Porque a minha porção, o que é? É estar do lado de lá, ativando os ministérios. Porque como movimento nos 5 ministérios, posso tocar os 5, certo? Só que, geralmente, as pessoas estão fora de lugar. Então, enquanto ela está lá ministrando, liberando profeticamente, eu estou me movimentando embaixo com as pessoas, como, por exemplo, os pilares, né? Aqui tem vários pilares. Aí eu vou procurando esses pilares onde é que eles estão e eu vou ministrando específico a essas pessoas. Mas, geralmente, quem está mais ali é ela que aparece mais. Por isso que eu falei, dificilmente eu Você parece. eu prefiro público, ficar mais ali. Muito legal. Porque ali, para mim, que é o mais importante. Porque é onde eu mexo o fundamento. Eu começo a mexer, porque o apostólico ele vai mexer no fundamento, vai ver o que está fora do lugar. Então, naturalmente, eu vou mexer nas colunas, né?
Então, é estratégico algumas pessoas. Então, na prática, é assim, nós nos movimentamos junto, geralmente começa no louvor, vai na palavra e vai até... Uma coisa que eu até queria ler uma coisa aqui que eu achei legal colocar, que sem o profético, o apostólico pode se tornar mecânico e técnico. E sem o apostólico, o profético pode se tornar místico e desgovernado. Nossa. Então, eu acho que isso é a junção, sabe? Então, porque o profeta, ele tá vendo, ele tá ouvindo, tal, mas eu creio que o apóstolo, ele pega tudo isso e abre a frente para que isso se estabeleça, para que isso aconteça. Então, ele vai abrindo as picadas, abrindo o caminho, né? Abrindo as frentes. Então, isso é muito legal. E a Manu, ela tem algo assim também, que ela é bem aceleradinha, né? Então, às vezes, no começo, a gente tinha um pouco de atrito, porque ela já ia abrindo. Tá ouvindo? Já orou? Já falou contigo? Deus já falou contigo. Poxa, que demora. Que eu quero ver. Fala logo, a gente tem que ir. Porque a gente tem que ir, né? E Já tô com o tênis no pé, vamos. Uma coisa que eu aprendi muito caminhando com ela é ter essa fé que ela tem. Porque o apóstolo, ele tem muita fé para construir onde não tem, andar onde não tem. Então, isso para mim era muito difícil, porque tinha que ir... eu achava que muitas vezes eu tinha que entender antes, mas eu percebi que andar com o apóstolo é entender também no durante. Entendeu? Uma experiência bem prática. A gente ia abrir o nosso curso de leg robótica no Instituto. O curso começava no sábado. E a gente não tinha um kit de Lego. E já tinha quantos inscritos? 15. E não tínhamos dinheiro E pra era comprar. quinta-feira. E ela, nós vamos abrir. Meu Deus, eu fui desesperada. Falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E a gente falou, Kit não. custa 4 mil, Cada 6 kit mil. é caríssimo. E não, mas a gente vai abrir. E aí eu falei, Senhor, o senhor tá nesse negócio, né? Parece que aquela gente nem escuta, né? Teve vezes que o Senhor não falava comigo, sim, é isso que te digo, eu estou, vá. Não! O Senhor falou, não, vai na fé. E o único comando que eu tinha, eu falei, acredita e vai. Vai com ela. Né? Então, uma coisa que Deus fala, não solta a mão dela e vai. Então, às vezes, ia se desesperado. Falei, então vamos. A gente sem dinheiro. Sem dinheiro shopping, nenhum. na E aí loja a gente da Lego. foi no shopping. Falei, não, nós vamos lá. Falei, mas a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai comprar o negócio? E a gente foi, né? A gente foi. Deus proverá. Fomos no Vamos lá. shopping, olhando Vamos fazer a orçamento. Aqui loja. pega uma promoção. O que você quer? Eu quero esse, esse. E assim, eu quero esse. Eu falei, meu Deus, essa guria é muito doida, não tem nada, Senhor, e agora? Quando a gente estava chegando no caixa, gente, foi isso, né? De repente, ela recebe um Pix de um valor. Isso aqui é para abençoar o projeto de vocês, para vocês começarem um leg robótica, que foi o nosso primeiro kit que a gente comprou. E ainda sobrou. Aí eu falei, viu, podia ter pego mais eu entendi coisa. agora o que é andar. Voltar um negócio pra pegar. Eu entendi o que é andar com o apóstolo. Então eu fui muito desafiada também, Legal. né? Muito Porque ele vai só tem que ir, ele né? vai fazendo o chão. Então ela falou, Leila, a gente tem que ir. Como eu não sei, mas a gente vai. E isso que mudou muito a minha movimentação, só, em vez de ser só profética apostólica, porque eu aprendi a ouvir no durante. Porque eu sempre ouvia Ele é o caminho, né? Não, é no caminho, o senhor Ele vai é o falando, caminho, o senhor vai fala. mostrando, o senhor vai falando, entende? Então, isso fez muita diferença. E esse é um testemunho que a gente tem, assim, de vários, né? E o senhor tem Tem nos que dado... comprar tatame também, que não tem dinheiro. Como eu não sei, vamos lá olhar. Mas Sempre assim. não, Deus, ele proverá. Porque a gente só tem que andar. A gente não tem que botar o chão. Porque o chão é ele. Então a gente vai andar e vai ter chão. Então só vamos. Mas vamos andar, o chão ele vai colocar. E muitas vezes eu oro assim, Senhor, a gente tá andando. Aí ela fica, Deus já falou com você? Ainda não. Mas vamos lá. Essa pergunta é muito engraçada, né? Porque a gente fala, a gente tem que andar. Aí o que acontece? Para a questão apostólica, não sei se é assim com todos, mas eu posso falar da minha experiência. É como se eu visse vários tempos, várias estações ao mesmo tempo. Então, eu vejo várias estações. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu consigo ver lá na frente, vocês como líderes. Então, aí eu fico tentando entender o que eu posso falar para vocês, na medida que vocês estão hoje, para não estragar, né? E o que o profético vem? Ele fala, a estação é essa. Ah, entendi. Então, eu posso andar nessa maneira, eu posso liberar isso Legal. aqui. Porque, por exemplo, tem coisa que eu estou escrevendo já para o meu filho, para o Isaac. Ele tem 3 anos. Porque não é tempo de liberar algumas palavras ainda hoje. Mas eu já estou vendo lá, então eu já estou deixando escrito.
E o que acontece, como é que eu fui entender isso? Porque eu comecei a ficar numas crises. Tô vendo umas coisas, eu não... E agora, Deus, tô sendo consumida por algumas coisas que eu tô vendo, algumas palavras, né? Aí um dia a gente orando, ela falou, isso aqui é pro seu filho. Escreve pro seu filho. Então, eu já estou escrevendo, entre aspas, um testamento para o Isaac, porque são palavras que não é tempo de liberar agora. E até que ele cresça, tem 3 anos. E movimentos também, né? De movimentos também. Que não é para ser feito agora. Porque eu fico vendo vários tempos, né? Várias estações. Qual que é o maior desafio? É entender as estações. Que estação que a gente está vivendo hoje? Ah, essa daqui, então tá. Então vamos andar. E o profético, ele vem trazendo essa exatidão na estação que a gente está vivendo. Porque senão, se eu liberar... se o profético, se o apostólico liberar algo fora de tempo, a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Por exemplo, a gente não pode dar um caminhão na mão de uma criança para dirigir. Então, a gente tem que esperar o tempo certo de dar a chave do caminhão, entendeu? Então, a gente entender as estações porque é justamente isso, para a gente não trazer um problema grande. Porque se eu começar a liberar tudo que eu vejo, uma vez uma pessoa falou para mim, o que você vê? O que o senhor está falando contigo? O que você está vendo agora? Eu falei, se eu te contar tudo. E nem tudo você pode liberar. Então, aí quando vem ela movimentando no profético, essa estação, ok. Então, vamos lá. Aí já vem as ferramentas, né? Então, seria mais ou menos isso. Muito legal. Então, ajuda a trazer, a dar uma precisão. Por isso que um apóstolo que ele anda sozinho, por exemplo, né, 5 ministérios é a mão que vai tocar a terra. Então, se ele vai andar sozinho, ele vai tocar... Vai ter alguma coisa errada. Entendeu? Se ele vem aqui o profético, porque senão ele só vai. Só que, se vocês não foram chamados para ir, vai arrebentar a vida de vocês. Aí o profético vem, não, calma, ainda não é tempo de ir, vamos esperar mais um pouquinho. Aí vem os outros ministérios mais nesse sentido. Porque senão a gente vai esticar as pessoas, que não é tempo de esticar agora. E talvez trazer uma palavra mais... tem algumas palavras que nos rasgam por dentro. Por exemplo, essa questão de revelação de Cristo, de filhos prediletos, cara, isso aqui me fez jogar 3 sacos de lixo de livro e materiais fora. Calvinismo, que fala da eleição, você disse? De que existem os eleitos, é isso que você está querendo dizer com filhos eleitos? Não, é na questão de ser filho. De ser filho. Simplesmente ser filho. Você diz assim, você talvez se enxergava numa situação de que, será que eu realmente sou filha? Não, meritocracia. Eu preciso fazer para ser filha. Não, você vai chegar mais longe se você se esforçar mais. Vai ser um filho melhor, você disse? Filhos prediletos. Porque o judeu, o que é? Um filho predileto, entre aspas. Nós somos, né, fomos... o povo escolhido, né? Tem isso, né? É escolhido, mas é predileto? Então. Nós também fomos escolhidos. Aí é que tá, isso é bem diferente. Então, se eu ouvisse isso há 20 anos atrás, isso aqui já não ia dar certo. Então, eu precisei chegar em 2019, olha o tanto de caminhada que eu tive com ele. Hoje eu tenho 41 anos. Então, dos 12 até 5 anos atrás, faz as contas. Olha o tempo que demorou para eu entender uma mensagem. Então, às vezes, se a gente liberar uma mensagem um pouco mais precisa, talvez a gente não está preparado. Entendeu? Por exemplo, há 5 anos atrás não se falava de uma mulher estando no ministério apostólico. E para mim estava tudo bem, porque a gente entendia o gênero. Mas o que é o gênero hoje para Deus? Se Cristo é tudo em todos, por que a gente ainda está preso em ser homem e ser mulher? Quando é que a gente vai mudar esse discursinho? Isso aí já está antigo. É igual o disco de vinil. Por favor. Só que a gente ainda está achando que homem é isso e aquilo. Cara, Cristo é tudo em todos. Acabou. Só que então tem palavras que talvez se nós liberarmos ainda, não vai ser bom. Entendeu? Então, entender esses tempos, aí vem o profético, ele dá uma amenizada, porque senão você libera uma bomba e é um estrago grande. Você sabe quem que eu lembrei dela falando? O apóstolo L. Apóstolo, né? Porque o AP, ele é o cara mais, assim, a gente tem eventos aqui, ele é o cara que pensou, que planejou, mas ele fica lá no fundo. Tipo, olhando pra todo mundo. Exatamente. Com a mãozinha pra trás, né? Com a mãozinha pra trás, com a chave atrás. Com a chavezinha aqui atrás. Bater na chave. O AP é muito assim engraçado. mesmo. E é exatamente isso. Ele vê muito mais, tipo, a planta, ele vê tudo, assim, né? E vai compartilhando com a gente. É incrível, muito bom. E como é que você, voltando na questão que você falou do apostolado feminino, como que isso foi rompido? Então,
essa visão de que, não, mulher não pode ser apóstolo? Como que se você rompeu Não isso? foi nem romper comigo, foi romper com um entorno. Você disse, foi uma visão Eu continuei geral indo, Uhum. continuei fazendo. Como eu nunca me preocupei com o título, né? E no ministério onde eu estava, o que acontece? Eu já liderava ali de 6 a 18 anos, enfim, já tinha ajudado a abrir os trabalhos. E o que eles queriam? Não, você vai ser, já estava pastoreando, né? Não, você vai ser lá agora pastora que abre igrejas. E daí agora você vai só sentar na sua cadeirinha de balanço e ver os frutos do seu penoso trabalho. Só que eu sempre tive o coração de ir. Então, quando eu saí de lá e vim para cá, um detalhe do sonho foi que quando eu saí desse ministério, né? Eu voltei para o início. Literalmente, eu voltei para o início. Eu sentei para aprender. Sentei para estudar, sentei para ouvir. Então, quando você já está num lugar que você acha que você sabe de tudo, você é o bonzão, né? Você descobre que, na verdade, você não é nada. Isso me fez voltar a fazer tudo de novo, né? Então, eu nunca me preocupei com um título. E lá eu não aceitava esse título. Não, eu não quero essa consagração pastoral, porque senão eu vou ficar presa aqui. Só que eu vou continuar me movimentando. Então, e a gente começou a se movimentar no Brasil já nessa porção, só que a localidade tem que entender que existe uma mulher apóstolo. Uhum. Que não tem um marido apóstolo. Que não tem um marido que é pastor. Esse é outro. Que tem um marido hoje que tem que ficar em casa, que eu tenho um filho de 3 anos, que me ajuda com meu filho. Porque para eu estar aqui, alguém tem que ficar lá. Então, ter uma casa com 2 apóstolos, esses apóstolos vão ter filhos? Já parou para pensar? Porque apóstolo vai. E quem vai ficar? Parou para pensar nisso ou não? Mas os 2 são. Então tá. Qual a idade dos filhos? Sabe? Porque se você está formando uma família, e talvez você vai ter um ministério forte, quem está do seu lado não vai ter também. E tá tudo bem. Porque ele escolhe uns para si. Faz sentido? Sim. Eu acho que também o fato de você estar numa casa saudável também, eu acho que ali, né, em relação a ter uma mulher apóstola, acho que isso não foi um problema para nós como casa, por ser mulher, né? Ali, nós como contexto de igreja local, como contexto também ligado até à própria Sonho de Deus, né? Eu acho que o mais desafiador foi trazer o entendimento para a igreja o que era uma movimentação apostólica, porque esse reconhecimento precisa vir também com o entendimento, né? Porque quando ela veio, teve um período ali, né, de casa que ela foi desconstruída também, onde ela sentou para aprender, onde ela foi tratada, onde o Senhor tirou as coisas, essa questão do Cristo revelado também teve um antes e depois. E aí depois que as coisas começaram a ficar em ordem também no processo individual da vida dela, como pessoa, né, como mulher de Deus, porque ela tinha o ofício, porém precisava também de um ajuste cristocêntrico, um ajuste na vida dela. E quando o Senhor foi ajustando tudo no caráter, na vida, né, nas emoções, em tudo, naturalmente ela começou a se movimentar de uma maneira saudável, onde o próprio corpo de Cristo começou a reconhecer essa movimentação dela, onde, né, o pastor Kleber, né, que é o pastor da casa, começou a perceber também essa movimentação, né, e aí conversava também com o apóstolo Cristiano, tal. Houve um reconhecimento, mas daquilo que ela já fazia, né? Então eu creio que é legal a gente também falar isso, que é algo mas que ela ainda, já, né? Ser uma mulher com esse título, com essa porção, não é comum. Tem quantas apóstolas no Brasil? Conheço 2. Apóstola Leila. Não. De ofício, né? Tem algumas outras que... mas assim, que a gente não são muitas. De ofício. Talvez movimente, né? Apostolicamente mas não eu sabe, acredito né? muito naquilo que você falou, né? De que Cristo é tudo em todos e não necessariamente ele olha gênero. Quer dizer, para ser apóstolo tem que ser homem. Mas a gente cresceu assim, né? Sim. A mulher submissa, uma estrutura, mulher submissa de um homem, papapá. Então, assim, falar de gênero para mim... Mas ainda tem isso, tá? Uma pergunta, Pimenta, que pode ser até polêmica. A gente escreveu aqui, que é o seguinte, os jovens, alguns já começam, numa tenra idade, a despertar, né, algum chamado ministerial, começa a ter visões, daí entende que é pro lado profético, ou né, tem esse lado da coordenação, da visão mais
né? Enfim, e às vezes, assim, muita gente quer ser usada por Deus, mas poucos entendem como é esse processo. Ou seja, eles acabam se apressando. Quer dizer, eu descobri que eu tenho um chamado profético. Cara, eu preciso fazer isso já. Eu preciso ser ativado já. Eu preciso pregar já. Eu preciso começar a liberar a palavra profética já. Como que funciona esse processo e como que o jovem lida com essa pressa? Lembro que uma vez a gente começou a falar, não, que Deus está usando vocês, Deus está levantando vocês. Aí chegou um período que eles não queriam mais ouvir ninguém, porque eles eram a bola da vez. Então aí vinha a intercessora lá, não, você não sabe de nada, Deus está me usando. Isso acontece. Às vezes a gente pega uma geração mais nova, a gente incentiva tanto que eles acabam achando, não, eu sou a última bolacha do pacote. Já tô pronto. Já tô pronto, não vem. Aí começa a dar palavra sem pé nem cabeça, né? Daí a gente vai, calma. Como a gente faz com o bichinho. É importante porque você, tipo assim, reconhece que, de fato, pode ser que aquele jovem, de fato, tenha um chamado. Sim. Tem algo que tá queimando ali, mas reconhecer que precisa de uma caminhada, né? Pelo processo. Né? Mas isso acontece muito. Não, Deus me usou, que Deus tá me falando. Ai, Deus tá falando, pois é. Mas Tremendo. eu não tô vendo o que você tá acho que falando. a questão da paternidade, ela é muito importante. Tem que estar Nesse junto. tempo, você caminhar junto, você formar um filho e ir expressando, você tem um desenho, que lindo seu coração, que bom que você tem, né? Porque é tão bom a gente ver um jovem dizendo sim para o Senhor. Mas começa a servir nas pequenas coisas. Né? Às vezes a gente não quer fazer a continha básica do 2 mais 2, né? A gente quer ir já para as contas maiores, e o Senhor, na verdade, ele nos guarda, porque quando a gente, como ela falou ali, que a coisa certa no momento errado se torna coisa errada. Então, se você der um carro, às vezes, para uma criança, ela não está habilitada ainda para aquilo. Né? Mas então, o que uma criança pode fazer? O que né? Então, existe um tempo certo para cada coisa. Então, acho que a gente instruir também e ter essa paciência, que Deus não está atrasado e Deus não está com pressa. Que a gente acha, Deus está atrasado, tem que fazer. Não, Deus não está, Ele está no tempo dele. E à medida que a gente vai obedecendo nas pequenas coisas, né? Então, na nossa vida foi assim. Eu fui entender olha só, eu tenho vou fazer 46 anos. Eu fui entender o meu ofício há 5 anos atrás. E eu sirvo ao Senhor também desde os meus 8 anos de idade, onde eu liderava as crianças. Eu lembro que no Culto eu estava lá cuidando e contando historinha e ensinando Jesus para as crianças. Pensa andar do lado de uma pessoa dessa. Anda errado pra tu ver. Então, e até hoje a gente está aprendendo, está entendendo. Sim. E talvez se o Senhor falasse algumas coisas, eu não ia estar preparada para ouvir aquilo. Você vai ter que fazer um dia um podcast. Eu não quero, tô brincando. Ou seja, a gente precisa entender as estações, e isso é tão bom, a gente poder viver, né? Viver os nossos 15 anos, viver os nossos 20 anos, entender aquilo que está na sua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E servindo, eu acho que se existe uma dica, uma chave preciosa, é você ir servindo com aquilo que está hoje. O que você tem hoje nas tuas mãos para você poder fazer, né? Servir tanto na igreja, na sua escola, na sua universidade. O que o Senhor tem dado para você hoje? Às vezes coisas simples, um talento, uma habilidade, né? Porque eu vejo às vezes é ficar atrás de uma câmera tirando uma foto, às vezes é botar uma letra expressa no data tanto show. A Cristo. Isso. E à medida que você vai sendo fiel, permanecendo, o Senhor vai esticando a sua medida, o seu entendimento, e vai te inserindo no desenho, porque eu creio nisso, que você vai sendo formado assim. Que você vai se movimentando. Então, eu não faço nada não, porque meu chamado não é cuidar de criança. Tá bom. Meu chamado não é ajudar nas mídias. Poxa, tá bom. Mas assim, quando eu for dar a palavra, tu tira uma foto bonita minha? Então, pra quê? né? Pô, querido. Não, vou ficar orando e falando com Deus no meu quarto, porque daí tem nada a ver. Você vai se movimentando, e à medida que as coisas vão chegando na tua mão, você vai fazendo. E também tem a questão, que essa questão da paternidade, que é, olha, aquela palavra ali não bateu. Mas eu tive uma visão. Mas aquilo ali não bateu. Por quê? Você vai ver muitas coisas e você tem que pegar a palavra e respaldar uma visão. Porque, assim, eu vejo que o ministério profético é o mais complicado hoje. Você acha? Tem que ter uma diligência maior, você diz, né? Porque senão, porque daí... Por exemplo, eu já entreguei palavra profética assim que eu dei na lua. Sabe? Eu tava orando pela pessoa, deu assim, ó... Isso,
faz alguns anos atrás. Eu estava orando pela pessoa, que Deus estava falando isso aqui. Deus cheguei a falar assim, olha, me perdoa. Não era Deus falando. Nossa. Mas será que a gente tem maturidade sério? e fala assim, olha... Não era Mas Deus muito falando. maduro. Às vezes fica quieto, né? corajoso. Porque eu tava falando, só que nisso a pessoa já tava chorando, já tava um bolinho em volta. E eu vou pras orando e tal, e de repente eu... nações. Me perdoa. Não é isso não. Eu falei errado. Olha Entendeu? aí. E a gente tem que andar. Por isso que o andar em corpo é importante. Porque, olha, cara, aquilo que tu falou não foi legal. Ou assim, aquela palavra ali bateu na trave. Por quê? Se a pessoa se movimenta no apostólico, já é muito difícil, que geralmente vai ser mais velhinho, né? Dificilmente vai ver um novo se movimentar no apostólico, certo? Mas não é porque ele é novo. É porque precisa de uma caminhada, certo? Um pastor, se ele errar, tá bom, mas ele tá amando as pessoas, vai ser encarado como evangelista, né? Agora, o profético já é mais delicado. O evangelista, muitas vezes, né, fica mais um pé fora do que dentro, que é a dificuldade que a gente tem. O apóstolo, no máximo que ele vai fazer é abrir um trabalho que não vai dar certo. Agora, um profeta, ele vai estar movimentando um grupo, e aí? Por isso que eu vejo que é o mais delicado. Então, o andar junto, principalmente para o jovem, e no nosso caso lá aconteceu, algumas palavras bem... que eu cheguei a pegar de um jovem e falar assim, cara, que série que tu tá vendo? Não, porque vinha um negócio do céu e caía. Eu falei, cara, que série que tu tá vendo? Sério. Meu Deus. Deus te deu essa palavra que assim, ó, isso aqui... Uma coisa que eu tenho pra mim, que quando a gente fica muito nessa crise, que às vezes, qual é o meu chamado, qual é o meu desenho, né? Eu acho assim, seja alguém disponível. Sabe? Seja um filho disponível. Porque antes de você ser qualquer coisa, você é filho. Seja disponível. Né? E tudo que vier às mãos para fazer, faz com alegria, faz conforme as tuas forças. E à medida que você vai sendo alguém disponível para o Senhor, caminhando, movimentando, você vai entendendo. Né, amadurecendo e se preparando para aquilo que o Senhor realmente tem até você ser estabelecido. Então, eu acho que o jovem ou adolescente precisa ser alguém disponível. Porque uma das coisas que também aconteceu comigo, até eu entender, que nem sempre eu tinha que fazer aquilo que eu gostava. Eu quero ser alguém disponível só nas mídias. Eu quero ser alguém disponível só... Mas, às vezes, eu tinha que ser disponível varrer o chão. Sim. Eu tinha que ser disponível em tirar o lixo do banheiro. Eu tinha que ser disponível em fazer algumas coisas que também não me eram confortáveis, porque eu era muito tímida, muito. Então, às vezes, cantar ou tocar para mim era o fim do mundo. E o Senhor falou, não, eu quero que você faça. Então, a gente também, a obediência, ela também vai oportunizando os caminhos até o estabelecimento da vontade de Deus, à medida que você vai obedecendo. Porque ser alguém disponível não é só fazer o que você gosta, mas é fazer o que precisa ser feito. Né? E um filho disponível também é um filho maduro. Né? Então, eu creio que isso tem muito a ver com essa medida ir aumentando. Porque um filho mimado, ele faz o quê? Só o que ele está afim, só o que ele gosta. E quando ele cansar, ele vai pegar a bola e vai acabar com o jogo. Isso. A bola é minha. Né? E acaba que quando o jovem ele não tem esse entendimento, acaba que até... porque a gente também tem uma cultura da honra, né? Então você tem que honrar aquilo que o outro porta. Aí se o jovem às vezes tem essa visão, ele acaba desonrando o que o outro carrega, né? Acaba atropelando as coisas, né? Sim. É bem eu queria perguntar para Leile uma questão, e desculpa se a palavra for incorreta assim, mas existe a questão do orgulho, que é, por exemplo, o jovem recebe uma palavra que ele vai ser um missionário, que vai às nações e tudo mais. E você pede pro fulaninho, né, varrer o chão, ficar na recepção, e ele fala, pô, mas aqui não é o meu lugar, eu devia estar pregando. Como que é na área da música isso daí? Digo assim, ele recebe uma palavra assim, pô, você vai adorar, não sei o quê, e aí ele chega... É desafinado. Então, daí ele começa a participar. Música, jovem, vai estudar. Querendo ou não, tem esse processo também, né, imagina. E aí, por exemplo, ele não recebe a oportunidade de supor, ele toca um violão e nunca que ele é chamado para lá tocar no culto. E fica com essa questão, né? Poxa, mas se eu não sou chamado para ser um adorador, para estar no ministério de louvor, por que eu nunca sou chamado? Porque como que funciona essa questão do orgulho dentro da música? Também, assim, às vezes, né, alguns artistas querer se aparecer mais do que a própria adoração, o ambiente. Como que você, de maneira madura, consegue lidar com essa questão?
Tá, vamos, são duas perguntas, né? A primeira, por que ele não é chamado? Então, a música, ela tem uma questão também, assim, que não adianta só ter unção, você tem que ter técnica, né? Então, são duas coisas que caminham juntas. A técnica não pode subjugar a unção, mas ela precisa existir. Eu gosto sempre de colocar a técnica e a unção como se fosse um trem com vários vagões e a como é que chama lá, gente? A locomotiva que puxa, né? Adianta só aquilo sozinho? Aquilo ali é como se fosse a unção. Sem os vagões. Agora, só os vagões sem a unção também não adianta. Então, se essa pessoa não é chamada, primeiro a gente tem que ver. Ela, tecnicamente, ela tem competência para executar aquilo? Ou ela toca um bom violãozinho no quarto, né? Ela sabe fazer 3, 4 notinhas, né? Agora, vamos supor que ela seja um bom músico, que ela toque bem, que ela tenha uma questão técnica mínima para estar servindo no ministério local. Então, eu creio que aí vem a vida. Então, aí a liderança vai avaliar se ela está com o coração rendido, se ela responde bem à paternidade, né? Se aquele exemplo, né? A gente mede o coração, se hoje você vai ficar ali na porta, hoje você vai ajudar aí, se a gente vê qual que é a resposta dessa pessoa quando ela não é escalada, quando ela não é chamada. Será que ela vem na reunião? Se ela também participa, se ela realmente faz parte do, né, ali da comunhão da casa, e principalmente a vida, porque a vida ela fala, e a vida ela tem um cheiro, né, e a gente que é líder, a gente sabe quando está exalando o Cristo ou não está exalando o Cristo, se a pessoa tem um bom testemunho também, pelo menos esses são os critérios para que a pessoa possa fazer parte da equipe, né? Então agora, eu não sou chamado, então, mas por que você não foi chamado? Qual foi a direção que foi dada? Por que você não está tocando? Então, com certeza, eu acredito que cada casa paterna tenha critérios que se estabeleçam para que aquela pessoa faça parte ali da equipe, possa servir, né? Então, às vezes, a menina está dormindo com a namorada, né? Eu já tive casos assim, né? Um ótimo músico, legal, mas, eu tô dormindo com a namorada. Jovem, não dá. Vigia, varão. Né? Então, se arrepende. Aí tu me quebra, né? Ou se arrepende, porque não tem como. Isso é ótimo. E eu tive que ficar sem o músico. Então, são valores que a gente não negocia. Né? Coisas que a gente não negocia. E a questão do orgulho, eu vou contar uma experiência que eu tive muito forte. Porque eu acho que o orgulho, ele é aquilo que a gente tem que estar rendido todo dia. E uma vez eu fui ministrar num lugar que tinha mais de 100 mil pessoas, era um lugar que tinha muito artista famoso, e eu estava junto com uma banda, e era uma música que tinha estourado no Brasil, e assim, a música onde a gente chegava, eles não vão saber. Uma palhinha. Uma palhinha. E ele vem, saltando pelos montes. Olha, até isso conhece, tá vendo? É a temporal. Né? Então, a gente participou desse movimento, dessa música, né? E quando a gente e aí a gente chegou lá, tava aquela galera e aí fulano de tal, só gente conhecida, né, no gospel, era muito assim, e a gente lá, né, daí a gente chegou lá, aquela mesa de fruta, aquele negócio, aí o coraçãozinho começou a ficar emocionado. Que legal, né, tá aqui, que massa, né, um monte de gente conhecida, daqui a pouco a gente vai cantar e tal, porque a gente é barro, entende? Então a gente lida com isso o tempo todo, é fácil a gente falar quando a gente não tá. E aí eu lembro, nunca esqueço disso, que eu tava com não sei se vocês vão lembrar, aquelas melissa de plástico que dá um chulé terrível. E eu tava com uma sandalinha dessa, e era um evento aberto, ou seja, não tinha banheiro, nada, né? Era num lugar, era no Rio de Janeiro, num lugar gigante, e um evento aberto. E aí eles chamaram a banda fulano de tal, e era a nossa. E aí eu fui lá, agora é a gente, agora nós vamos. E quando eu tava indo, gente, eu pisei numa poça de lama, que eu fiquei com 2 botinhas de lama. E na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, isso aqui é pra lembrar quem você é. Agora você pode subir. Nossa. E aí eu puxei. Aí na hora eu olhei pro meu pé, falei, meu Deus, não tem onde eu lavar o pé. E aí eu subi no palco com o pé cheio de lama, cantei a música, né, da parada e tal, mas assim, já quebrada, né? E ali o Senhor me trouxe uma lição para minha vida. Porque a gente precisa sempre vigiar o nosso coração o tempo inteiro.
né? Porque a gente está ali, nós estamos ali para servir, né? É um nome só, é uma estrela só, que é Cristo, né? É um nome só a ser exaltado, e isso tem a ver até com a nossa expressão, como nós precisamos de uma reforma nas nossas canções, né? De trazer Cristo para o centro, como que Deus precisa levantar também uma geração de compositores que possam compor músicas que exaltem a Ele, que levantem o nome dEle, né? E isso, como a gente vê essa urgência também, né? Nas nossas canções, no meio da adoração. Então, eu acho que o orgulho é algo que a gente lida todos os dias, a gente tem que estar entregue, e ouvindo a voz de Deus o tempo todo, né? A gente precisa estar rendido, crucificado todos os dias para realmente dar a glória apenas para Ele. Muito legal. Vai dar testemunho. Será que não precisa citar, tá? Pelo amor de Deus. Não precisa, se você não quiser, não precisa. Mas será que tem alguma música, ou se tem músicas, né? Nos dias de hoje que estão bombando ou que já bombaram, que na realidade a letra daquele negócio tá errado? Não é bíblico, não é... Tem várias. Tem muita música secular dentro do negócio. Mas tem muito. Mas é muito frequente, assim? Muito, Olha aí, muito tem frequente. que vigiar, Pimenta. Né? Tem que... Muito frequente, né? Muitas. Música que gira muito em torno do eu, em torno do homem. E até em relação a essa verdade presente que a gente entende hoje, né? Que a gente não existe nada que está por vir, por descer, por acontecer, já está. Então, você cantar a partir de algo que já foi revelado, que precisa manifestar e não vir, isso muda até a nossa maneira no nosso entendimento de compor, de expressar, né? Então, existe muitas mesmo, muita A gente canção. tem que ter esse cuidado. Né? Eu, no caso da música, assim, eu só sirvo mesmo pra ouvir, entendeu? Só no Spotify. Eles têm uma ali, playlist de quantas horas? 10 horas, né? 27, Só do né? Morada, assim, ó. Só Olha aí. Morada. Credo. Não, Morada é meio... Não, é porque é uma banda que eu gosto demais. Mas eu digo assim, a muito gente bom. tem que ser mais crítico, então, pra selecionar os louvores ali que... Eu creio criterioso. Criterioso, né? Eu acho que A música à medida também que se torna é, comida também, né? sim, às vezes, e aquilo que você vive, você expressa. Então, às vezes, você cantar aquilo que você não está entendendo mais, não tem sentido. Só acho que a gente não pode ficar punindo as pessoas por cantar. A gente tem que ter esse cuidado. Não canta isso, sabe? A gente tem que ter esse zelo em expressar aquilo que é verdadeiro e expressar o entendimento correto, sabe? Mas eu acho que você tem que cantar aquilo que você está entendendo, aquilo que você cria, a realidade que você vive. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque as músicas elas podem doutrinar muitas pessoas. Pode. Não tem que É. não tem que ser trilha sonora da sua vida. Você não Isso. tá bem, você vai ouvir a música do Não Desista dos Seus Sonhos. Pelo amor de Deus. As músicas cristãs que a gente escuta não tem que ser trilha sonora do quando a gente não tá bem ou quando a gente tá bem. Essas canções, elas têm que revelar Cristo também, tem que manifestar uma vida. Sim. Agora, usar aquilo ali pra trilha, vou ficar meio quieta com relação a isso. Fique. Vai ficar mais light, né? Você Tem toca, alguma né, Manu? pergunta, Você ou- toca violão? As duas são Ah. musicistas. Vocês tocam juntas muito? Sim. É, legal. Tem Semanalmente. 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 Quando a gente sai pra então- ministrar fora, a gente toca então junto legal. também. É. Mas agora Legal. dá pra gente ir pro bate-bola, Bate-bola que é é um legal. quadro que eu não falei pra vocês que tinha. Ai, meu Deus. Mas é um quadro especial que a gente faz. Seríssimo, hein? Onde Vocês a gente falaram dá- coisa errada aqui, A brincadeira. gente dá um tema pra vocês e vocês respondem de uma forma mais breve, né? Beleza. São temas rapidinhos. É tipo assim, um versículo, um livro da Bíblia, uma coisa bem rápida. Mas se vocês quiserem explicar a Se quiser resposta... explicar também. Vou começar então, vamos lá. Pode ir. Um versículo que marca vocês. Que vocês gostam muito, que é uma coisa, né? O que é que falam? Cristo, né? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O meu é igual o dela, tá? Ah, tá. Não, perfeito. Não, os duas andam juntos. Tá é bom, isso aí né? mesmo. É. Vai lá, mano. Um livro da Bíblia. Hebreus. Aí é digo assim, por preferência, né? O que você mais gosta ou que você vê que mais faz sentido, sei lá. Hebreus, que é a quebradeira. Quem você acha que escreveu Hebreus? Acha. Nossa, aí já... Poxa, agora tu foi longe. Paulo, Apolo. É. Pra Tem mim, uns dois. toda aquela área ali é de Paulo. É, né? Que Que é a maior as revelação que revelações teve, né? paulinas. É. E quem é que deu nos dedos de Pedro? Depois de 12 anos, que demorou para entender a mensagem? É. Muito bem. E você, Lê? Colossenses. Bom. Colossenses, o amor é o elo de todas as coisas. Muito bom.
Essa aqui ó, caiu bem pra mim. Um erro que te ensinou. A gente até falou de algumas coisas. Nossa, mas foram tantos, né? Mas você falou aí da palavra que você liberou errada. É porque a gente Pergunta mó assim, a séria. gente não tem que melhorar. É porque assim, a velha natureza ela não vai ser melhorada. Então a gente sempre vai ter pontos ali que nós precisamos dessa imperfeição para revelar aquele que é perfeito. Então, Mas meu fica assim, Deus. algo que, um erro, talvez, sei lá, uma prática que marcou uma outra etapa na vida de vocês. Para mim foi a questão do entendimento. Né? De quem era Cristo? Isso mudou toda a minha vida. Eu achava que eu tinha que romper, que eu tinha... Eu lembro uma vez que eu sempre, até quando eu ia ministrar, eu subia com aquela pressão, gente, eu tenho que romper, eu tenho que fazer a glória de Deus vir, o negócio tem que acontecer, e quando não acontecia nada, eu não tenho unção, né? Isso era algo assim que eu carregava dentro de mim como uma responsabilidade de romper. E um dia eu estava subindo para ministrar e o Senhor, na hora que eu estava subindo, o Espírito Santo falou assim, você já rompeu. E isso, assim, foi algo que eu sempre me movimentei achando que tinha que romper. Então, eu me movimentava de forma errada. Quando eu entendi que em Cristo eu já rompi, isso mudou toda a nossa forma de movimentar profeticamente, espiritualmente. Nossa, mudou tudo. Então, eu posso dizer, no ministério, naquilo que eu carrego, naquilo que eu entendo, eu já rompi. Então, eu não preciso romper, eu já rompi. Isso foi algo que Muito legal. posso dizer Eu esqueci assim. qual foi a pergunta. Um erro que te ensinou. TDAH tá alto. É que eu fiquei olhando a luzinha, daí eu me distraí. Você tem TDAH? Não. Ah, tá. Não, só pra conferir. A mulher Né? aposta, né? Nunca se sabe, uai. Pode ter também. Um erro para mim, que me marcou muito, foi essa questão do entendimento também, mas como eu ministrava e eu liderava a galera dos 6 até os 30 quase, ensinar algo que não está correto, não está preciso, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Por isso que quando eu passei por esse processo de entender Cristo, né? Processo bem mais preciso, eu precisei ficar em silêncio um tempo, para não correr mais o risco de ensinar algo que não era correto, botar um fundamento. Então, hoje, tudo que a gente faz é um cuidado que nós procuramos ter, né? Tudo que a gente vai falar, seja em qualquer ministério, seja departamento infantil, a gente colocar um fundamento correto. Porque se a gente não ensina com o fundamento correto, cara, isso aqui vai desabar a qualquer momento. Então, para mim, assim, que me machucou, assim, foi um processo difícil para mim, foi ter ensinado toda uma geração. Um fundamento pesado. que não era muito correto, não era preciso, sabe? Isso aí... Uma Vocês música. vão gostar dessa aí. Uma música. Cristo, Rei majestoso. Uma autora muito Ai, meu... querida, Essa? muito querida. Eu gosto. Eu vou colocar o Só Tu é Santo, do Morada. Gente, toda a minha resposta tem Cristo, por quê? Bom, né? O que Ué, é Cristo? cristocêntrico, É ué. Cristo, tudo ali. Nossa, a última pergunta elas vão ficar... Vai. Nossa, é mesmo? Um livro. Mas daí pode ser um livro, tipo, não a Bíblia, um livro externo, né? Que marcou vocês. Pode ser um livro cristão também. Ela olhando na estante pra ver se tem algum Arte da livro. Guerra. Aquele é arte aquele da pílulazinha de Cristo ali, né? Ah, tá. Sabe? O apóstolo Cristiano. É. Cristo de dentro pra Cristo fora, de dentro pra a fora. ressurreição. Ai, não vale. Poder de Deus. Quer pegar ele? Meu Deus, dá um branco na cabeça. É. De tantos e tantos que a gente leu, né? Vou falar, então, maturidade de cheiro. Pronto. Cristiano Miranda. Aqui. Bom. Os livros deles são cabulosos. Ah, eu, né? Agora. Isso. Um personagem bíblico que você se identifica. Isso é boa. E pode ser homem, porque é o perfil, né? Não, Precisa provavelmente, né? Porque as mulheres na época não era lá aquelas coisas. Não é que não era, talvez não escreveram, né? É. Que era o homem que estava escrevendo. Tô brincando. É. Não é guerra de sexo isso aqui. Eu gosto muito de Paulo. Muito mesmo. Paulo, né? Também. Bom. Porque é tudo que é a base que nós Eu entendemos acho que hoje, Paulo né? era muito direto, né? Ele era... Pegava Ele na era o veia, melhor né? dos melhores, né? O cara era fera. Muito bom. E ainda não era E- pesado pra ninguém, né? Ainda trabalhava, né? Hoje as pessoas são tão boas que não trabalham e querem viver só do ministério. O cara ia, não queria ser pesado pra ninguém.
Fazia o seu trabalho ali, uma forma grande que chamava a atenção das pessoas. Era dura a época de Paulo ali. O cara ia pregar de boa e só era preso, só isso. Então É de era boa, né, complicado. mano? Esse é legal. 3 pessoas que te inspiram. Princesinha, você é princesinha. Pronto, já tem uma resposta, já tem, né, de cada um. Foi. Nossa, tenta... Eu vou dizer que o meu marido, que tá aqui me assistindo, porque ele aguentar um apóstolo e uma profeta junto não é fácil, tô brincando. Um dia você vai estar aqui, pastor. Né? Se prepare. Com certeza. Meus pais também me inspiram demais, né? Eles também deixaram um legado muito grande na minha vida. Eu sou muito grata também a eles por tudo, por quem eu sou, por aquilo que eu carrego. Muito bom. E é isso. Manu, tem tantas pessoas, né? A igreja. Que é sempre corporativo, Filhos, não é? Nunca é. 1, 2, 3, né? Verdade. Pode falar igreja local, posso falar os professores que nos ajudam semanalmente, que ficam lá, que Tudo não... isso Filhos, inspira estão de uma tudo ali, maneira. ó. Claro, pessoas que são fiéis, que estão lá sábado da manhã, no Exatamente. dia de chuva, com 7 graus, abrindo a porta para receber 50 crianças, Isso. a maioria crianças atípicas. Então, isso aí para mim me inspira. Você vê assim, vale a pena. Vale a pena continuar, sabe? Isso para mim me inspira. É que a gente coloca o número de 3, mas é mais simbólico, né? Lógico que... Agora o próximo é uma viagem. Uma viagem. Pode ser uma viagem que vocês fizeram, que vocês marcaram muita vida de vocês, e uma que vocês têm vontade de fazer. Ai, o meu é sempre Jerusalém. Daí... Que Pô, deve foi, ser que muito da será, hora. e para sempre será. Isso aí. Mas não hoje, né? Não, hoje Tá também que legal, eu né? não levei o Isaac. Não, hoje não dá. Hoje não dá. tá Tem no que levar o meu momento. Isaac. Eu tenho vontade de ir pra Europa, Olha, conhecer. algum Uma lugar viagem específico? que a gente fez junto, que marcou. Não, foram tantos lugares, o Senhor nos deu o privilégio de ir, mas no Amazonas foi muito especial. Quando a gente foi lá com os ribeirinhos, Os ribeirinhos, foi. a gente 9 horas de barco, juntos foi. a gente pegou, Nossa, foi lá muito, lá é complicado, né? Digo assim. foi muito especial. Diferente de tudo que as pessoas estão acostumadas a ver ali, Foi né? foi muito bacana, nos marcou bastante. É verdade. Os ribeirinhos. Viram foi. uma aventura ali, né? A África brasileira. O Brasil também tem uma África. E isso é interessante, porque muitas pessoas querem ir para a África para falar de Jesus e tal, né? Por que não servir aqui? O Brasil tem uma África, e essa África fica nos ribeirinhos da Amazônia. Legal. Então, nós temos aqui no nosso quintal. É mais barato, é mais fácil, você fala o idioma. Muita gente quer ir para a Europa, para os Estados Unidos, porque lá o evangelho está muito frio. E aqui que não tem nem evangelho. É verdade. Tem muita tribo indígena, né? Uma coisa que a gente não tem nem noção. Essa é a realidade. A maioria das pessoas não tem noção. Agora, um sonho. Um sonho que vocês têm de vida. Projeto de vida. Uma meta, algo assim. Olha, a gente chegou num ponto que a gente entregou tudo, né? e assim, se seu sonho, alguma coisa, é ver o estabelecimento mesmo do reino, Ver né? Cristo revelado Cristo nos revelado corações. e a gente, eu acho que de maneira prática a gente tem alguns sonhos também ali para o instituto. Nós temos de colocar uma clínica social, da ampliação dos escola. projetos, da gente como casa também como igreja, né? De tudo aquilo que a gente está vivendo de uma forma mais ampla, porque sonhos pessoais a gente se mesclou, ou seja, se fundiu numa coisa só, que é revelar a Cristo. Então tudo aquilo que ele tiver com a mão a gente quer estar expressando. Revelar Cristo. Servir até que Cristo seja revelado. E vai ser tão bom quando Cristo for revelado nas pessoas que estão na nossa volta, aí a gente vai poder sentar na cadeirinha e ver, olha só onde é que ele está indo, olha aquele ali, que legal. Sabe, poder sentar e assistir não assistir, né, mas poder contemplar a revelação de Cristo nos corações, nos filhos dos filhos, até o nosso último dia. Amém. Muito bom. E agora, Ficou pra você, a polêmica. Ah, A é? última. o que vocês diriam pra vocês mesmas com 18 anos? Hoje. 18 anos. Nossa idade mais ou menos. O que eu falo? Tô um pouquinho 18, acima, 20, mas... é isso aí. É. Essa época. Gente,
Eu falaria, cuidado com a faculdade de comunicação. Mas tu cuida, veja bem se é isso que você quer fazer com a sua vida. É verdade. Tá? Eu tô me formando em comunicação. Então. Sei como é que é. Foi bem ali que eu me penso. perdi, mas eu me perdi na curva, assim, ó, feio. Eu comecei fazendo festa, comecei fazendo os eventos, e ali foi feio. E quando eu fui escrever o agradecimento, né, no TCC, eu fiz abrindo aspas, né? Eu fiz um agradecimento e fui agradecer a Deus. E eu estava no meu quarto, né, agradecendo a Deus por tudo que tinha acontecido e tal. Quando eu terminei o curso. E eu tive uma visão. E eu via como se fosse Jesus me esperando do lado de fora da faculdade. Tipo, passou o portão do lado de fora. E ele falava, agora vamos? Eu falei, mas Senhor, como assim, agora vamos? Eu estava te esperando. Como assim o senhor estava me esperando? Esperando você sair, para a gente poder ir. Nossa. Vamos? Eu falei, mas Senhor, como assim? Eu falei de você na faculdade. Olha, tem várias pessoas que estão na igreja hoje, se batizaram, vida restaurada. E aí? Você nunca me convidou para entrar. Você nunca deixou me manifestar através de você lá dentro. Então, se eu pudesse, eu falaria para mim essa visão. Se eu pudesse falar sobre esse Cristo que já habita em mim, que na verdade não preciso convidar ele para entrar, mas eu tenho que manifestar a vida dele dentro de mim, onde eu estou, eu falaria isso. Não esperaria 4 anos para falar assim, eu estou te esperando aí, vamos para as nações? Falei, como assim, senhor, tu já está comigo? Não, você nunca me deixou entrar, você nunca me convidou. Então eu falaria isso para mim mesma. E dava aquele... só para ficar bem ligada. Legal. Nossa, o que eu falaria pra mim? Eu acho que eu falaria assim, ó, calma, que no tempo certo você vai entender todas as coisas. Não fica preocupada e não fica frustrada, porque tudo vai fazer sentido um dia. Eu acho que eu falaria isso. Muito bom. O jovem é muito apressado, né? Isso. O jovem... Eu acho que é uma característica. Vocês estudaram, né? Bastante psicologia. Você é psicopedagoga, né? Você é neuropsicóloga? E psicopedagoga e tudo, também. né? Também, né? Mas... Então, vocês entendem, e até se vocês quiserem, né, compartilhar um pouquinho dessa área mais científica, como é que é? O jovem, ele é do jovem ou depende do jovem? Mas é do jovem ser apressado? Não, eu É acho dessa que... geração. só que eu acho que a gente também aprendeu muito a... Ai, o senhor está com pressa, Jesus está voltando, ele está com pressa. Então a gente está sempre correndo atrás da máquina. Não, ele está com pressa, ele vai voltar. Então, as pessoas pararam de estudar porque ele está voltando. Então, eu tenho que preparar minha casa porque ele está voltando. Então, a gente foi ensinado lá atrás. Aí, agora, com essa questão da tecnologia, a gente já foi ensinado que ele está voltando. Vai, te agiliza porque ele está voltando. E agora, com as tecnologias, a mente mais acelerada, então... Aí, ele fala, não, tá tudo bem. E se você errar, tá tudo bem. E se você se atrasar, tá tudo bem. Na verdade, você não se atrasa porque ele é o dono do tempo. Então, se a gente entende que ele é o dono do tempo, eu não preciso correr atrás da máquina. Eu só tenho que andar nele. Entende que muda tudo, que é o fundamento, é a forma como eu vou olhar as coisas. Então, se eu entendo que ele está, ele é tudo e ele habita em mim, cara, é como se eu tivesse um dínamo dentro de mim. Sabe, o poder está com vocês. Está aqui. Então, se eu aprendo a acessar isso aqui, a minha mente vai desacelerar, sabe? Eu não vou correr mais atrás da máquina. Então... acho que é isso. Muito bom. É isso. Essa pergunta... E agora, a gente tem uma pergunta que é a pergunta de encerramento, mas que é a pergunta que é o nosso podcast, entendeu? A nossa marca. Que é, qual é o seu alvo? Cristo. Cristo. Como que ela fala Cristo? Mas não tem como escapar. Vários convidados Não sempre tem falam a como. mesma coisa. Mas é isso. Porque ele é o Por alvo. isso que a gente Sempre. chama, o nosso nome é No Alvo, porque a gente está em Cristo. Está em Cristo. No Alvo. É isso. É Se só você ele. tiver Por no- meio Daí- dele, pra ele. São todos. Existimos, nos movemos. Muito bom. É. E é Isso é um isso. grande privilégio, né? Se essa geração toda soubesse dessa... Mas tivesse esse alvo. a gente tá muito feliz mesmo de receber vocês aqui. Eu, particularmente, eu já acompanho vocês há muito tempo, né? Por ser daqui da casa, por fazer parte do time de comunicação. Que Então, eu acompanho vocês há muito tempo. A Manu, principalmente, porque... Pô, minha prima de longe, né, cara? Aí Muito bem. muito já bem. tinha esse negócio. Então, fico muito honrado de vocês estarem aqui. A gente recebeu muitas chaves mesmo de como, de fato, ter uma vida com Deus de uma forma mais intensa e com verdade, né? Então,
muito obrigado mesmo. Amém. Pois é. Nós agradecemos. Uma coisa interessante, você sabia que a família Pimenta são uma família que tem poucos cristãos? É mesmo? E a raiz é judaica. Nós deveríamos ter a palavra dentro de nós. Uhum. Sabia disso? Não sabia. Uma loucura. Então, nós temos um grande campo. Nós temos pessoas na política, temos pessoas na educação, temos pessoas na saúde. Temos poucos proclamadores do evangelho e poucos que revelam a Cristo. Olha que caminho grande. É uma família que veio de fora para cá e que tem um porquê que veio para o Brasil. Então, quando você entende quem você é, de onde você vem, e você entende como Cristo te encontrou, você consegue ver um destino muito maior. Então, você tem uma rodinha nos pés. É mesmo. Acho que eu vou pesquisar mais sobre a família Neves. Entender melhor. É. Sei, né? Vai que... Eu não podia deixar isso quicando, né? Não, mas é muito bom. Neves veio do Gostei Irã. disso. Aí, puxa vida. Mas você me despertou em algo. Eu nunca pesquisei fundo assim. Pô, tem que pesquisar. Existe promessas que a gente carrega, a gente nem sabe. Uhum. E essa é uma família que carrega uma promessa grande. Legal. Pesquisa, porque eu não E é posso uma te dar porque família eu joguei grande, tudo fora. Não posso te dar porque eu joguei tudo fora. Mas é interessante. Fechou. Muito bom. Foi muito bom o papo com Gente, vocês. Eu obrigada. agradeço pela disponibilidade, né? Espero que vocês tenham gostado também. Sim. A Manu, apesar de não estar sempre aparecendo aí no Falou muito bem, é. Mas foi Foi legal. partiu Falei muito bastante, e- né? Porque olha. Mas E foi tenho isso. certeza que isso vai impactar muito quem tá ouvindo a gente aí, né? Assistindo a gente de casa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe esse podcast. Quem assistiu aí É também. isso aí. E a gente encerra, então, mais um Encerra. episódio. Você que tá Abençoado. nos assistindo, plateia, obrigado por terem vindo também. Obrigado, A gente tá com plateia. plateia cheia aqui atrás. E muitas pessoas, né? É um dos podcasts mais cheios. Exatamente. É, rapaz. Segue o Novo Podcast no Instagram, segue as duas também, acompanha o que elas têm feito, tudo aquilo que Deus tem feito na vida delas. Na nossa vida também, a gente é legal. Então, fique com Gente Deus boa. e até o próximo episódio. Uhul!